Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Sucesso Consciente. Esse é o podcast do Clube da Transformação. Josi Cris aqui vos falando, é uma alegria estar com vocês. E hoje, nessa nossa conexão, nós vamos conversar aqui com um convidado muito especial, que acabou de chegar de Brasília, aqui na Ilha da Magia, aqui em Floripa. Léo Vitorino, seja muito bem-vindo, Léo Vitorino. Estou com a maior expectativa, super feliz, vim especificamente para isso e vou aproveitar aqui para conhecer mais vocês, compartilhar e aprender aqui com esses dois. Que honra, né? Olha, veio especialmente para gravar com a gente, né, meu amor? Então seja bem-vindo, Tocho, meu amor. Gratidão, meu amor. Gratidão, Léo, né? E tem acontecido um fenômeno, gente, porque a nossa ideia, quando começou esse podcast, seria ter esse estúdio aqui, né? Para que a gente possa gravar o nosso podcast e também compartilhar, porque a gente também aluga para pessoas que gravam conteúdo de consciência, né? Também aqui o nosso espaço. Mas a nossa ideia também era fazer esse podcast itinerante. Né? E ainda a gente gravar em outros lugares, outras cidades. Mas a gente imaginava que alguns dos nossos amigos iam preferir gravar na própria cidade. Mas o Léo foi um deles, quando a gente falou, não, vamos aqui gravar, todo mundo a gente pode gravar em Brasília, ou gravar aí. Não, mas eu quero ir aí. Eu quero conhecer esse espaço aí também, meditar nessa pirâmide, né? Então tem acontecido esse fenômeno e a gente agradece demais, Léo, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Né? Na verdade, a Josi falou que vai revelar histórias aí dos bastidores do passado nossos aí hoje, né? Gente, para quem tá chegando agora sem entender, tem um caso antigo aqui, gente. Eu tô aqui diante dos dois Léos, né? Porque o Tocho, para quem não sabe, chama Leonardo também. Então eu tô aqui no meio dos dois Leonardos, né? E que tem uma longa história aí juntos, né? Uma longa caminhada que eles vêm fazendo. Então eu vou querer saber alguns detalhes e eu já vou perguntar para todo mundo saber junto, né? Claro, claro. Mas antes da gente começar com as nossas perguntas, acho que é importante você que não está seguindo aí no nosso canal no YouTube, siga, que se não está seguindo o Instagram, @Clube da Transformação, né? Siga o nosso Instagram, que a gente está sempre colocando ali novidades, cortes daqui do nosso podcast, né? E novidades também a respeito da nossa comunidade, que está no forno aí para ser lançada, a nossa comunidade, nossa curadoria aí de transformação também, tá? E além disso, a gente também tem um outro projeto muito importante, né? Que hoje patrocina, né, aqui esse nosso podcast também, não é isso, meu amor? Isso mesmo, gente. Nosso patrocinador oficial do momento são os Apartamentos Zen. Os Apartamentos Zen são espaços para você relaxar, descansar aqui nas praias de Floripa. E hoje também, inclusive, o Léo vai conhecer dos Apartamentos Zen como hóspede. Depois vamos querer ter o depoimento. Vamos querer saber como é que foi a sua experiência de acordar assim, abrir a cortina e avistar a Ilha do Campeche. Uau! Depois você conta pra gente. Então, assim, gente, os Apartamentos Zen são espaços que a gente montou, tudo alinhado com Feng Shui, com a geometria sagrada. Então, vão ter plantas naturais, vão ter mandalas, né? Vão ter elementos como arquétipos, cristais. Então, tudo ancorando a energia para a experiência do hóspede ser também terapêutica, curativa. Uau. Lá nos apartamentos, inclusive, quando você chega, você encontra umas cartinhas sistêmicas. Até mandar um abraço para a Paulinha, nossa amiga, Paula Caçanho Vaz. Tem cartinhas em todas as hospedagens. A gente também tem livros de consciência lá aguardando. Então, por mais que a pessoa vai, né, descansar de frente para a praia, vai desfrutar da praia, do condomínio, da piscina, mas também, se tiver aquele momento ali de, né, introspecção, tem um livrinho, então tem tudo, gente, tem tudo. Depois, olha, vamos querer saber a sua experiência nos nossos apartamentos Zen. Então, esse é o nosso patrocinador oficial no momento. Perfeito. Vou gravar um vídeo depois para vocês. Boa, boa. Ai, mas, gente, olha, eu sei que vocês estão curiosos aí para saber quem é o nosso convidado, que vocês viram que só vem gente especial aqui, né? Primeira coisa, a gente convida para esse podcast quem a gente admira por ter sucesso. Mas o sucesso nos nossos padrões, que é o sucesso consciente, que é um sucesso que faça sentido pra gente, né? Então,
Eu quero apresentá-lo, gente, para vocês, claro, né? Porque vocês já viram o nível também desses nossos convidados, né? Eu tenho que colar aqui, porque a galera vem com 5 páginas, né, de bio. Falou, pô, gente, quanta bagagem, né? Vamos lá, mas eu vou resumir para vocês. Então, querendo apresentar você com muita alegria, viu? Obrigado, Gente, Léo Vitorino, ele é facilitador, mentor e trainer internacional, especialista em gestão da mudança, neuroaprendizagem, desenvolvimento de líderes e equipes, segurança psicológica de times, constelação sistêmica e mindfulness. Ele já atuou em empresas de grande porte nas áreas de comunicação, gestão de pessoas, comercial, operações e inovação. Nos últimos 15 anos, atua como um facilitador e consultor em programas corporativos implementados em empresas de todo o Brasil, como Ambev, Nissan, Natura, Atlas Schindler, Banco Central, CNI, Sebrae, Comitê Internacional da Cruz Vermelha e outros. Atualmente, mais especial, né? Ele é diretor da Individuando, gente. Então, depois a gente vai pôr aqui a Individuando para que vocês conheçam. A Individuando é uma empresa muito especial, fundada por ele, né? Que é Travessias Organizacionais Mais Humanas. Lindo isso, né? Lindo e profundo. Adorei. Travessias Organizacionais Mais Humanas. Eu amei isso. E também, atualmente, ele é diretor de criatividade no programa Ser Nissan, que é um programa de excelência da Nissan no Brasil, Argentina, Peru e Chile. O Tocho gosta muito desse projeto, né? Ama. Ele vai contar um pouquinho mais pra gente. Então, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você com a gente aqui. Obrigado, Josi. Obrigado, Tocho. E eu acho que a gente podia começar por aí, né? Travessias organizacionais mais humanas. O que seria isso, Léo Vitorino? Conta pra gente. Uau! A gente fez um projeto há pouco tempo. A Individuando ela tem vivido uma expansão nos últimos tempos de quantidade de humanos e humanas que estão compondo o nosso sistema. E eu senti a necessidade de começar a tirar de mim aquilo que fazia muito sentido internamente, mas que quando chegavam as pessoas novas, era assim, explica Individuando, fala, quanto tempo você tem? Né? 1 minuto, 2 horas ou uma semana? E cada vez a resposta vinha diferente. Então, a gente fez um trabalho com a empresa da La Lima, da Alexandra Fávero, depois ela está daqui de Floripa, depois a gente pode falar um pouquinho sobre ela. E a gente fez um processo colaborativo com o time da Individuando, com os clientes da Individuando, e dentro desse elemento, que eu acho que foi um assunto que já rodou aqui nesse podcast, a gente fez uma sintonia de apreciação entre nós da Individuando. Então, ela juntou como a gente se admira dentro do sistema, as pessoas da Individuando, como os clientes nos enxergam e como a gente também quer serviço no meio do caminho. E dentro desse processo de cultura, a gente percebeu que, mais do que a transformação em si, a gente acaba sendo um apoiador das travessias que as pessoas e as organizações vivenciam no meio desse caminho. Às vezes uma travessia curtinha, eu só quero criar uma consciência diferente de como ser líder, ou eu quero uma travessia maior, que é redesenhar uma cultura de uma organização. Então, no meio desse caminho, a gente percebeu que o cliente atual já nos enxerga como um parceiro, uma parceira, que faz a travessia com o ser humano no centro. E aí, na hora que a gente olhou para essa frase, a gente falou, sabe quando as coisas se autorrealizam? Aqui a gente se vê e a gente se enxerga. Então, foi colaborativo, com olhar interno e um olhar externo, e, ao mesmo tempo, acho que é uma síntese do que a gente busca fazer, né? E do que a gente entrega aqui de valor para o mundo. E vocês viram que não tem nada a ver isso com o Clube da Transformação, né, gente? Quase nada, quase nada. Né? Então, essas travessias aí, né, que a gente passa na nossa vida, a gente está vivenciando aqui também uma travessia, né? Começando esse projeto novo aqui do podcast do Sucesso Consciente, colocando e começando essa comunidade aí, né? Onde você já aceitou nosso convite aí para ser um dos membros transformadores, né? Já nasci então, pronto. Você não sabe nem o que é isso ainda. A gente também não, mas a gente sabe confio, que vai ser mas bom. eu confio. É tipo assim, vem comigo que no caminho te conto. Justamente, que no caminho descubro e te conto, né? Então, a Individuando, elas são parceiros nossos aqui nesse nosso projeto no clube, né? Que a gente está buscando aqui o quê? Integrar todas as pessoas, empresas, negócios, produtos, metodologias que apoiam a transformação humana e organizacional ser realizada de um jeito consciente. Maravilhoso. Né? Então, esse é um tema que eu sei que você gosta muito, né, da consciência, né, e da expansão da consciência também. Mas eu queria saber de você, Léo, o seguinte, a perguntinha que você sabia que a gente ia fazer para você, né? O que significa o sucesso consciente para você?
Eu sabia que você ia perguntar, mas eu sabia também que a resposta ia acabar surgindo aqui no meio do caminho. É que no almoço a gente já deu uma pincelada nisso. Eu gosto muito da raiz das palavras, né? Então, assim, o consciência, de uma forma até mais clara, é ter ciência de. Né? Então, assim, ela parte de um olhar interno, de como eu enxergo a vida, do que é sucesso para mim. Então, eu acho que o sucesso ele tem muitas conotações e muitas interpretações das diferentes pessoas. E eu nem estou aqui para dizer qual que é certo, qual que é errado, eu acho que cada um vai descobrindo no meio do caminho. Mas o olhar que eu tenho hoje, até da vivência que eu tenho tido na Individuando, dos projetos, primeiro que a gente ainda vive uma sociedade em que o sucesso ele só é validado e mensurado, na maior parte das vezes, na reta final da jornada, entre uma ideia, a realização e o resultado. E, para mim, dentro da Individuando, internamente e externamente, o que a gente busca é que o sucesso está na jornada, na coerência, naquilo que eu faço está reverberando, está em sintonia com aquilo que eu acredito e com o mundo que eu quero ver. E quanto mais sintonia eu tenho, mais o resultado faz sentido. Só que o resultado é literalmente uma consequência, e não é da boca para fora. É que, se eu tiver um resultado, por exemplo, financeiro muito bom, e essa jornada não reverberar, eu sou um cara que me sinto culpado. Porque é como se eu não estivesse aproveitando os recursos verdadeiros daquilo que eu acredito, sabe? E tem uma outra coisa que eu tenho vivenciado. Se para eu ter sucesso, você não pode ter sucesso, isso para mim não é sucesso consciente. Então é um processo também de expansão de quem está com você nessa jornada, sabe? Das pessoas, do ambiente, da sociedade, do planeta. Então é uma expansão de que se você estiver muito sozinho no sucesso, eu desconfiaria. Faria aí uma autorreflexão. Vocês já viram o nível aqui, né, gente? Então, se a gente parasse por aqui agora, a gente já teria aí já uns 3 cortes bons aí também pra gente já colocar, né, no Instagram. Boa, vamos também. aproveitar. Mas eu queria aproveitar, Léo, esse seu comentário e te agradecer também, né? Porque uma das coisas, a gente já tem... Quantos anos que a gente se conhece? Então, o cálculo está entre 15 e 16. 16, só para arredondar. 16 anos. E Uau. nesse longo dessa jornada, a gente teve vários encontros, desencontros, né? A gente fez vários projetos muito lindos juntos, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles. E a gente compartilhou muitos saberes, né? A gente já fez tipo o Clube da Transformação mesmo entre nós. Acho que era um embrião. Exatamente. Então, sempre o Léo vinha com uma novidade que ele aprendeu, aí eu vinha com outra novidade. E uma dessas novidades foi, eu não me lembro quem que foi a pessoa que comentou com você sobre o Fred Kaufman, né? E se você conhecia a trilogia do Meta Management, e você comentou comigo, né? E eu, como sou muito curioso, já quando eu estava na Argentina, comprei os 3 livros, depois acabei me conectando, né, com o CBC, que é a organização que ele treina coaches de negócios conscientes no mundo inteiro, fiz a formação e acabei de voltar da Argentina ontem, de um evento presencial com o Fred Kaufman, e quero te agradecer muito por essa conexão, né? E me levou, por que eu trouxe isso aqui? Porque uma das coisas que ele fala muito é sobre o sucesso além do sucesso. Né? Ou seja, é o sucesso além do sucesso. É muito mais importante, e é por isso que eu nunca tinha me conectado com coaching, né? Porque muitas metodologias de coaching, né? Eu não quero ser crítico aqui, né? Mas a questão é, elas são muito focadas no objetivo. Perfeito. Em atingir um objetivo, colocar a meta e fazer um acompanhamento. Só que para mim isso é só uma parte do processo. Né? Por quê? Porque quem sabe o objetivo até no meio do caminho ele nem faça mais sentido, ele já vai mudar. Né? Se no meio do caminho a gente tem um filho, como é o seu caso, né, e você teve 2, isso vai mudar completamente a jornada. Total. E o que eu vou fazer? Eu vou focar naquele meu objetivo que eu tenho que ser determinado? Ou será que eu tenho hoje uma ou 2 coisas ou pessoas que são mais importantes para mim do que aquele objetivo que eu estava buscando? Maravilhoso. Né? Então ele também fala o seguinte: não existe isso, uma pessoa ganha e o outro perdeu, não. Todos ganham ou todos perderam. Tudo é uma equipe, né? É um time. Então, nós ganhamos juntos. Né? E muito mais importante do que atingir um objetivo ou um resultado ou sucesso são os hábitos que a gente adquire nessa jornada. Que essa é uma coisa que a gente já trabalha juntos aí há muitos anos. Né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Como que você incorpora isso nos programas que você faz no Individuando de transformação aí de consciência? Uau, hein? Você fala que o nível tá alto mesmo, né? Eu acho... Primeiro, essa questão dos encontros e desencontros, eu vou puxar por aí, né? Porque eu fui fazer o meu mapa astrológico, o primeiro mapa astrológico da minha vida, com um cara lá de Brasília, Felipe Ormondi. Vocês podem procurar, que é um cara muito bacana. E aí, no mapa, ele olhou, ele falou da Individuando.
Ele nem sabia que a individuando existia, ela estava bem no início. E ele falou, olha, tem no mapa você um processo de trabalho que você vai unir o visível com o invisível. Aí eu falei, cara, esse cara, né, assim, tá me stalkeando aqui, tá buscando aqui as informações. E ele falou, então, obviamente você conhece o Fred Kaufman. Eu olhei para ele assim, tipo, hã? Parecia nome de artista de Hollywood, né? Porque o cara é argentino, gente. E com Fred Kaufman, né? Eu falei, cara, nunca ouvi falar desse cara. Enfim, a gente buscou e trouxe esse processo como um todo. Tem algumas coisas, eu vou trazer muito da cultura da Individuando, não para ficar falando demais da Individuando, mas é porque é onde eu acho que a gente tem mais autenticidade, né? Que é ser para dentro aquilo que a gente depois quer levar para os nossos projetos. Eu costumo chamar, às vezes, do método Waze. O que o Waze faz se a rua está fechada? Ele recalcula a rota, mas ele mantém uma direção, uma intenção daquilo que você busca. Então, direto, eu falo, gente, é o Waze. Tinha um objetivo ali, o objetivo mudou, recalcula a rota, né? Eu sinto que algumas frentes, direções da vida, elas se permanecem, sabe assim, na intenção, naquilo que você veio, um pouco no significado daquilo que você traz aqui. Mas é nas pequenas práticas diárias que a gente faz. Isso que o Fred chama dos hábitos, o referencial, eu costumo dizer que a gente valida os nossos trabalhos dentro da Individuando, dos projetos para os clientes e para dentro, em aprendizado. Então, a métrica interna para a gente hoje é aprendizado. Porque se eu aprendi, como que não deu resultado? Excelente. E eu posso aprender a fazer e aprender a não fazer. Ou aprender a fazer menos, ou aprender a fazer mais. Mas se eu mantenho constantemente o aprendizado, com o tempo eu vou criando os hábitos que me fazem aprender mais, aprender melhor e às vezes a encurtar o caminho. Eu brinco que eu busco muito para a minha vida, pessoalmente, terapeuticamente e também para Individuando, encurtadores de caminho. Porque a jornada sozinha, às vezes, ela é muito árdua, né? E, às vezes, o que para a gente é simples, para você fala, Léo, é só ir aqui. Aí a coisa se auto-revela. E aí a Josi aqui no almoço me falou um negócio, agora tudo faz sentido, né? Então, eu acho que esse processo da métrica, dos pequenos hábitos e da consistência, eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Consistência. E eu percebo que tudo que a gente tem feito, que o Clube da Transformação está fazendo, porque por mais que tenha muitos anos que a gente fala e foram vários embriões acontecendo, existe uma intenção e uma consistência nesse processo. Então, eu acredito cada vez menos em atos heróicos, sabe? Eu brinco muito, quem participou de workshop comigo sabe disso. A pessoa passa o ano inteiro comendo tudo que ela quer. Aí, uma semana antes, fala, projeto verão. Agora vai rolar o projeto verão. Cara, seu corpo vai falar assim, para cima de mim, não rola. Né? Então, assim, ao invés de fazer o projeto verão, faz um projeto saúde, faz um projeto bem-estar, de uma forma que talvez você não exija demais de você, mas que você consiga aos poucos fazer isso. E o nosso organismo é preparado para isso. Para não grandes saltos, mas para pequenos saltos de evolução consistentemente. A mesma coisa acontece no mundo corporativo, né? As empresas querem, às vezes, mudar a cultura fazendo uma convenção. Aí fala, não, eu quero fazer um evento porque eu quero transformar as pessoas. Você não trabalha com transformação? Eu falei, trabalho. Né? Mas o que você quer fazer? Não, eu quero mexer com as pessoas e sacudir e fazer com que elas mudem os hábitos. Eu falo, tá, mas além disso, o que você tem feito diferente? Não, eu vou fazer esse evento, não é isso? Eu falei, não, mas a excelência não é um evento. Né? A excelência é uma prática diária. Né? A mudança de cultura não acontece só num evento. E, por favor, gente, nós não somos contra eventos. Né? Queremos fazer evento. Inclusive, a gente adora. Claro, adoramos um evento. Acabei de voltar do evento. E eu não sei se você sabia que o Fred Kaufman fez muitos anos, algum tempo também, workshop junto com o Peter Senge. Sim. Né? Sim, então, eles conviveram ali juntos, né? Tiveram desafios também juntos. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Poucas pessoas conhecem esse livro, né? Que é a Quinta Disciplina, que é uma coisa que a gente tem em comum também, que a gente já usou bastante e utiliza, né? Mas o que seria isso? O que seriam essas organizações de aprendizagem? Muito bem. O Peter Senge, para quem ainda não conhece, ele é do famoso MIT. Eu falo que eu adoro falar Massachusetts, essa palavra, né? Que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E eu adoro quem sabe explicar o que é o MIT. Então, enfim, tá é um centro de excelência em inovação, tecnologia. Então, você tem a grande parte das mentes brilhantes do mundo se reuniram nesse espaço para pensar novas formas de viver, de sociedade, de transporte, de habitação e etc. Só que a gente tem ainda uma tendência a achar que inovação é só a tecnologia em si. E tinha muita gente com essa mentalidade talvez mais pragmática e numérica das coisas. E o Peter Senge fez um desafio diferente. Ele falou o seguinte, olha só, gente, o mundo muda, ele vai para cima, ele vai para baixo, a economia sobe, a economia desce, as pessoas têm mais consciência, têm menos consciência ao longo, né, da história. Só que tem um elemento que é importante. Por que algumas organizações
permanecem relevantes, independente do cenário. O que elas fazem? O que elas têm de tão potente no meio desse caminho? E ele estudou, né, fez primeiro uma pesquisa, uma análise muito profunda com organizações do mundo inteiro. E ele percebeu o seguinte: organizações em que os líderes e os seus times seguem as 5 disciplinas que ele meio que mapeou no meio do caminho, elas criam o que ele chama de Learning Organization, no inglês, organização que aprende. E o que é basicamente isso? Gente, mudou a tecnologia. Então, beleza, então vamos aprender a nova tecnologia. Então, mas a tecnologia que a gente tem, a gente vai tirar ela, a gente tem que desaprender, que é uma outra coisa que os futuristas falam, né? Que o analfabeto do século XXI não é mais só quem sabe ler e escrever. O analfabeto é aquele que não sabe desaprender, reaprender e aprender coisas novas. Então, no processo contínuo. E aí, dessas 5, se eu não lembrar de todas aqui, você me ajuda, né? Mas tem o domínio pessoal, que é basicamente você sair do piloto automático. A gente atua 90% do tempo da nossa vida de forma automática. Só que tem momentos chaves que o automatismo nunca vai te ajudar. É a presença que vai te trazer ali a resposta, né, nos momentos chaves. É você ter uma visão compartilhada, então uma capacidade de fazer com que você, a sua organização, o seu ecossistema tenha a visão de para onde a gente está indo, essa direção, o aprendizado em equipe. E o aprendizado em equipe não é só deu certo. E os perrengues? Tem um cliente nosso lá de Brasília que tem um café com perrengue. É a coisa mais deliciosa do mundo. Vamos juntar uma vez por semana para contar as buchas que a gente tem. E eles ficam competindo quem fez a maior cagada. E eu acho isso interessante, porque desmistifica um pouco essa questão, né, da perda. O quarto, que é o principal, e ele fala que é o mais difícil, mudar o modelo mental. Que o modelo mental é a forma com que a gente toma decisão, pensa, só que a gente também automatiza esse modelo. Aí, imagina, chega alguém e fala assim: então, Léo, estou com 42 anos. Valeu, até aqui a sua forma de pensar, de atuar funcionou, mas então, o mundo mudou. Agora você vai ter que pensar de uma forma totalmente diferente. E por isso que a transformação não pode ser tão veloz. Porque você tem que reestruturar as estradas que tem dentro da sua mente no meio do caminho. E, por fim, o que ele chama de visão sistêmica, que é uma capacidade de você conseguir fazer um zoom out, né? Tomar um pouco de distância, perceber aquele todo para fazer acontecer. Então, basicamente, quando você tem essas 5 disciplinas aculturadas dentro do dia a dia das pessoas, pode vir um cenário que for, aquela organização tem a capacidade de se reinventar. E essas coisas são várias pequenas coisinhas nesses comportamentos que constrói. O evento é importantíssimo. Ele te relembra, ele te inspira, ele enche o seu pote para você transformar e continuar criando novos hábitos. Mas ele, por si só, sozinho, eu acho que ele é insuficiente, né? É isso aí. O que você pensa de tudo isso, meu amor? Maravilhoso, assim, eu tô aqui aprendendo, isso é riquíssimo, porque assim, eu acho que uma coisa, minha mente é muito analítica, né, então assim, quando vocês estão falando, eu já tô aqui fazendo as conexões, e o que é muito interessante, que eu percebo que vocês têm em comum, não sei se vocês têm total clareza disso, é que vocês, além de adorarem coisas diferentes e novas, né? Vocês estão sempre estudando, buscando formações, querendo novos livros, novas pessoas que expliquem coisas de forma assim, buscando esses atalhos. Perfeito. Né? Vocês adoram um negócio que alguém já fez. Pô, vou lá na fonte, não vou ficar aqui me batendo. Não preciso ler uma biblioteca inteira, né? Vou lá, faço, né? Já pego o apanhado de quem é mestre no assunto. Perfeito. Mas uma coisa que eu achei fascinante é que, além de vocês gostarem de aprender coisas novas, vocês amam compartilhar. Eu percebo o prazer que vocês têm em comum até de compartilhar. Por exemplo, o fato de você ter citado o Fred Kofman fez com que o Tocho, né, confiasse na fonte, obviamente, sabendo que veio de ti essa indicação. E foi buscar. Aí agora a gente falou um negócio, você já anota e você já vai atrás. Então, isso é muito fascinante. E essa é uma característica que eu vejo, assim, pelo menos na minha concepção de mundo, né? Assim, do jeito que eu olho o mundo, que é uma característica de pessoas que têm sucesso. Na minha concepção. Por quê? Porque quando você tem prazer em aprender e tem prazer em ensinar, você nunca vai parar, você nunca vai estar estagnado. Você nunca vai estar na inércia. Então, cada encontro, por isso que a gente chama de conexão aqui, né? Sim. A gente não chama de episódio. Porque você viu que a gente até tenta fazer meio que um script, deixar alguns tópicos pra gente seguir uma linha de raciocínio. Mas, na verdade, cada encontro, ele faz com que a gente tome novas, né, conexões neurais. Sinapses ali. Ou novas sinapses e vai guiar a gente por uma nova jornada.
por um novo caminho. Então, eu acho isso mágico, porque cada encontro faz com que a gente talvez até mude a rota, ou ainda transforme totalmente. Porque não já chegou alguém na sua vida, por exemplo, a Rê, né? Por E de exemplo. repente deu um novo rumo para a tua vida. Totalmente. Então, é isso que é mágico desses encontros. Então, por isso que a gente chama de episódio. Primeiro, aconteceu o encontro, tá acontecendo esse encontro. Então, nesse momento em que eu tô aprendendo, tô ensinando, tô aprendendo, tô ensinando, vocês estão aprendendo e ensinando mutuamente, a gente tá criando já novos trajetos dentro de nós. Então, isso faz com que a gente reveja as crenças. Isso faz com que a gente também reavalie nossos valores, se inspire. Nossa, você me falou uma coisa na hora que você definiu o que era sucesso para você, que, me inspirou. Eu falei, olha, preciso revisar meu conceito de sucesso a partir daí. Olha que mágico. E quando você deu essa explicação do Peter Senge, né, do livro até, que eu achei fascinante, eu não conhecia toda, mais a fundo, assim, né, as 5 disciplinas da evolução, né? Então, são A as 5 quinta disciplinas. A quinta disciplina, desculpa. Então, o Tocho já tinha citado, mas não é um assunto que eu conheço, né, que eu domino. Sim. E eu achei fascinante, porque quando você falou de uma delas, me lembrou uma frase que da adolescência eu sou apaixonada pela Clarice Lispector. E eu tenho essa frase anotada, acho que num monte de agenda antiga, que é mude, mas mude devagar. Porque o mais importante é a direção e não a velocidade. Uau! Então, essa é uma frase que eu tenho comigo há muitos anos. E todas as mudanças eu fiz assim. Porque, né, quem não conhece a minha história não sabe que eu fui concursada há 9 anos. Aí, no início da pandemia, eu larguei um concurso público, mudei de cidade. Mas, meu Deus, você é maluca, você largou um concurso. Como que você... Eu não larguei no dia que eu saí de lá e que eu assinei a exoneração. Eu larguei 2 anos antes, quando meu coração perdeu a paixão de estar fazendo aquilo. Perfeito. Mas aí eu fiz todo um planejamento interno, eu fui fazendo toda uma organização da minha vida para que eu pudesse materializar essa decisão que às vezes está lá na mente, está lá no coração já e, né? Então, isso é muito legal. Eu adorei esse link, né? Da gente, toda mudança, tanto acho que na vida pessoal, quanto nas organizações, que a gente sempre faz esse contraponto, né? Sim, que tá totalmente reflexo, né? Como a gente é dentro e como a nossa organização, as empresas são. Ela precisa ter o cuidado da gente conseguir sustentar. Porque, de repente, tem carro que não dá conta de andar 200 por hora. Claro. Não é? Claro. Então, eu achei fascinante essa coisa de você respeitar o tempo da mudança. Né? Eu adorei falar sobre isso. O que você diz sobre isso, amor? Você disse que eu vivo acelerando as tuas mudanças. Conta mais pra gente. Agora, a pergunta é pra você. Gente, eu vou te falar. O Léo Vitorino tá aqui. E ele vai contar um pouquinho também, né? Um pouco da nossa história também, como que a gente se conheceu. Mas eu era a pessoa que acelerava todo mundo. Eu era a pessoa que mexia, né, no status quo ali, quebrava os paradigmas. Eu era a pessoa que quebrava a resistência à mudança. E eu acreditava, né? Por isso que eu criei, né? Tive essa inspiração do Clube da Transformação, que eu era uma pessoa que já tinha passado por alguns processos, já tinha, né, me transformado. Tanto acho que você sabe, né, que o dia que eu conheci a Josi, depois que eu conheci, passamos um tempo, eu cheguei para ela e falei, olha, a sensação que eu tenho é que eu me preparei a vida inteira para eu te conhecer. E me declarei para ela, né? E ela falou assim, e tá desse jeito até hoje, por quê? Não era para estar melhor? Né? Ou seja, então eu já falei isso aqui em alguns outros podcasts, mas ela realmente trabalha com isso. Mas o que isso mostra para mim, né? Exatamente isso. Primeiro, você falou da astrologia, né? E ela é uma escorpiana, então ela gosta das transformações profundas. Intensas. Né? Eu já sou aquariana, eu gosto das transformações amplas, entende? Eu sei. Então, ou seja, e a gente tem um complemento aqui muito interessante. Né? E a gente vai se transformando e mudando nessa dança aí também. Né? E a gente está no momento esse ano de transformação como casal, né? Também como sócios, como parceiros de vida, como casal, porque a gente sim, emaranhou tanto o nosso mundo um com o outro que a gente acabou virando uma pessoa só. Então, agora a gente está até mais educadinho, a gente até deixa o outro falar, ó lá, tá quase. Agora a gente está precisando individuar um pouquinho. Exatamente. Então, a gente estava uma voz só ali, muita intensidade, né? Então, a gente tomou várias decisões esse ano que a gente, olha,
vai olhar pra gente mesmo, voltar a fazer coisas sozinho. Eu faço coisas com um grupo de homens, ela com um grupo de mulheres, né? E a gente viajar também, não precisa viajar sempre junto, dá para ela viajar sozinha, eu viajar sozinho. Então a gente está nesse processo de transformação. Então eu brinco que a Josi é o meu acelerador quântico aí, né, de transformação, que mudou minha rota, minha maneira de pensar, né, minha maneira de agir também, mas eu agradeço muito a você, meu amor, por ser tanta inspiração, né, por me mostrar que a minha transformação, na verdade, estava só começando. Né? Então, eu te agradeço demais. Mas e a transformação tem fim? Primeiro, eu agradeço, amor. Vou aceitar isso como uma declaração de amor, tá? Porque eu adoro. Mas isso também, falando em mapa, isso é muito parte da minha missão de alma. Né? Assim, tem muitas características no meu mapa, nas configurações de todo tipo de processo de autoconhecimento que eu já fiz E são muitos. E são muitos, né? Assim, amo o desenvolvimento humano, mas quando eu olho algumas configurações, tanto pela numerologia, astrologia, Kim Galáctico, pontos fortes, aquele que a gente falou, o DISC, todos os tipos de mapas assim que dão algumas descrições, me mostram que realmente a minha natureza, por si só, ela provoca transformações. Ela gosta desse movimento, ela gosta um pouco desse caos, que depois estabelece uma nova ordem, porque não tem como a coisa voltar do jeito que era antes. Perfeito. E eu vejo que as pessoas ficam muito apegadas a serem o que elas eram antes. Sim. E a cada encontro, a cada movimento da vida, a cada nova situação, a gente já é uma outra pessoa. Maravilhoso. Não tem como a gente voltar. Eu vou fazer um comentário aqui, porque a gente conheceu um cara, Oswaldo Oliveira, ele faleceu, acho que tem uns 3 anos, e ele falava o seguinte: eu tenho autorização cósmica para ser do jeito que eu sou. Então não tem que pedir desculpa para ser quem eu sou. O que eu vim fazer nessa vida. Se você gosta de ser mais quietinho, você seja quietinho. Se você gosta de ser mais enérgico, você seja mais enérgico. Né? Então eu gostava de falar assim: olha, eu tenho autorização cósmica, tu não vem me dar feedback aqui não, que eu sou assim e os astros já me guiam, né, dentro dessa perspectiva. Adorei, adorei. O Tocho gosta de usar essa frase, acho que ele já citou mesmo. E olha só que interessante, além da autorização cósmica, pra gente ser exatamente quem a gente tem como se fosse um enlaçamento kármico. Então, quer dizer, se você se atraiu, se você tá aqui com a gente, de alguma maneira, né, o teu mapa, ou o que você precisa experienciar nessa vida, Perfeito. Tem a ver com o que a gente está entregando. Então, gente, fica aí para você que está nos assistindo, nos ouvindo, conversando aqui com a gente, às vezes meio falando sozinho, se é que nem eu. Gente, eu ouço podcast conversando com as pessoas. Então, tá tudo bem se você tá, né, falando junto, é verdade isso, não concordo com isso. Eu sou assim, tá tudo bem. Você é aceito. Mas olha que interessante. Se você, de alguma maneira, ama o que a gente está trazendo aqui, está ressoando com toda a verdade que você acredita, maravilhoso, né? Tem um enlaçamento quântico aí que faz você se atrair por nós. E também, se você está odiando ou detestando o que a gente está falando, está na hora de rever algumas coisas. Porque, de alguma maneira kármica também, você está se deparando com esses temas para você rever coisas dentro de você. Eu já acredito, além do karma, no dharma. Acredito na visão também vida, né? que nós temos um propósito em comum. Perfeito. Né? A gente se une por um propósito, a gente está aqui vibrando nessa mesma frequência, né? E por isso a gente se atraiu. Né? E por isso que a gente está aqui juntos, porque são 3 transformadores que estão aqui na mesa, né? E 3 pessoas que estão num processo de transformação. Constante. Estão buscando se transformar, que realmente a transformação não tem fim. Posso contar uma historinha aqui? Porque você falou como a gente se conheceu. Eu acho que ela conecta com essas histórias. A gente sabe que isso ia acontecer, né? A conexão entre as histórias como um todo. Você falou assim, a transformação talvez nunca tenha fim. Às vezes a gente dá um marco para o início da transformação. Mas se a gente pensar como sociedade, a gente só chamou de era industrial em 1930, 40. Só que ela estava acontecendo desde 1800 e tanto. Então, a gente leva um tempo para firmar os marcos de onde essa transformação acontece. Mas falando de conexão, de aceleração, de aprendizado, de consistência, a gente trabalhou juntos, a primeira vez há mais ou menos 16 anos atrás, e eu estava contando aqui que eu já cheguei lá, o Toshi já era popstar, e era mesmo. Ele era famoso, ele era o cara, ele ainda era o Léo Carvalho para mim, tá? Aí o Toshi depois foi se revelando aí. E eu olhava e falava, caraca, mas se um dia eu chegasse perto do que esse cara eu já vou me sentir muito realizado. E era como eu pensava. Então, ele foi um dos principais mentores da minha vida. Eu já falei isso para ele também. As pessoas que me ajudou a me transformar. E aí eu trabalhava num projeto de uma grande empresa de montadora de veículos.
que era um projeto de atacado de baterias. E eu andava, gente, com a bateria de carro. Para quem nunca viu, veja, uma bateria de carro, só que ela era vazia por dentro e ela não dava para despachar. Então eu andava com ela no braço, no aeroporto. E eu sou de Brasília, então o pessoal do aeroporto, o menino da bateria, porque eu viajava toda semana. E eu ficava com essa bateria. E um dia, eu estava num avião, sentei ali no corredor, do outro lado do corredor, quem senta? Ainda na época, Léo Carvalho. E aí a gente começou a conversar, e aí eu, caraca, ele tá aqui do meu lado, né? Sabe assim, meio, o que eu falo para esse cara? Uau! E a gente bateu altos papos, ele, não, tem que falar de meditação, fecha o olho, respira, já me botou para trabalhar lá, já me botou para, né, para entrar. E aquilo foi muito revelador para mim. E uma das minhas principais transformações com o tempo foi porque eu não enxergava em mim o potencial que ele enxergava em mim. E essa é uma característica muito interessante de pessoas importantes na nossa vida, desses encontros. Então ele falava, não, porque você é isso. Eu falava, cara, esse cara é louco, entendeu? Assim, o cara tão inteligente que nem ele, tão preparado, enxergar tanto. E eu tinha uma questão de autoconfiança muito forte. E aí eu fui fazendo todos os meus processos. E eu me lembro no dia em que eu percebi que, para alguns assuntos, ele me acessava. Ele falava, não, preciso falar com você, Vitor, porque você é um cara que enxerga a vida ou que tem tal característica, conhecimento. E aí eu falei, cara, que louco. E ainda hoje, para muitas coisas, eu falo assim, Tocho, cara, eu preciso conversar com você. Você ajuda a organizar e estruturar. Então, eu acho muito interessante essa questão também da consciência, de que ela vai se auto-revelando. Né? E quando você, agora eu entendi tudo, acabou. A vida vem e te passa uma rasteira. Cara, é impressionante, ela não perdoa, né? Eu falo, meu querido, se você já tivesse iluminado, talvez, né, você nem estivesse por aqui. Você estava ali fazendo outras coisas. Então, eu gosto muito desses... A gente precisa de marcos para poder se perceber. E, no fundo, é você com você mesmo. Então, o sucesso consciente, né, quando você falou assim, poxa, você tinha talvez objetivos, olhares de vida. Eu já tinha o objetivo de ser pai. Mas entre o objetivo de ser e ser, existe uma distância enorme. Eu tenho 2 filhos maravilhosos que têm características que são desafiadoras. Estava conversando com você no almoço. Eu tenho 2 filhos que foram diagnosticados com altas habilidades. E todo mundo fala, mas que legal, menino inteligente, superpoder. Inclusive, explica isso pra Josi, porque talvez seja um diagnóstico que eu tenho e ela acha que é uma limitação minha, entendeu? Ó, mas é sério isso que eu vou falar agora, tá? Eu vou explicar até onde eu alcanço, eu não sou especialista, mas você sabe que hoje é muito comum adultos descobrirem, e aí eles falam que traz uma paz. Então é por isso que altas habilidades, basicamente, é um cérebro, uma mente, uma pessoa que tem uma capacidade de sinapses e conexões e cognição mais acelerada do que a média das pessoas. Então, esse é um processo que tem 16 tipos de inteligências. Então, não é aquela coisa, o QI, essa pessoa... Tem um QI também. E dentro desse processo de inteligências, você vai percebendo que você tem mais facilidade para alguma coisa. Às vezes é para linguagem, às vezes é para falar, às vezes é para escrever, às vezes é artística, às vezes é motora. Então, alguns seres humanos têm capacidades acima da média. Só que como a gente acredita muito, eu acho que posso falar por nós 3, a gente está num processo de evolução constante, que para algumas pessoas elas não percebem. O mundo está evoluindo, a sociedade está evoluindo, a existência está evoluindo. Tem mais crianças que estão vindo com isso. É mais fácil diagnosticar, mas eu sinto que eu falo que eles vêm com um chip diferente, entendeu? Com software diferente. E aí a criança tem uma capacidade de entender, de conectar, de fazer as coisas muito acelerada. Só que não em todas. Então eu tenho um dos meus filhos, que é um menino lindo, maravilhoso, brilhante, que é o Gabriel, mas ele é uma criança emocionalmente. Então, entre o processo acelerado cognitivo e a emoção, ele tem as dificuldades, às vezes, de associar isso. Então, além de eu estar a cada dia tentando entender o que é ser pai de verdade, tentando ser o melhor pai do mundo, eu tenho que aprender a ser pai de uma criança com essa característica. Porque se eu usar a minha régua para ele, eu vou acabar com ele, porque ele tem uma característica que eu não tenho. Então, todos são mestres. Todos são mestres. E, não sei, mas eu acho que filho, se não for o principal, eu não estou lembrando de outro aqui agora, não. Que se a gente se abre essa capacidade, porque, por exemplo, quando eu vejo o Gabriel é muito parecido comigo em algumas coisas quando eu era criança. Então, esses dias eu cheguei à conclusão de que, quando eu brigo com o Gabriel, às vezes eu estou brigando com a minha criança. E aí dói 1 milhão de vezes mais. 1 milhão de vezes mais. Mas a cura vem na mesma proporção. Sabe? Então, às vezes eu entendo ele e ninguém entende. Eu falo, eu entendo, porque eu também tinha essa característica. Só que aí eu falo, ele é outro ser humano. É outra alma, é outro reflexo. Então,
esse conectar e entender e dar espaço, que é o que a gente faz nas organizações, né? A gente mergulha, mas a gente precisa ter espaço, porque a gente precisa que aquele organismo vivo, que é uma organização, ela se auto-revele, não criar dependência, criar conexão para que eles mesmos consigam depois acelerar esse processo. Nem todo mundo tem uma Josi na vida, entendeu? Tem Sorte das né? pessoas. Então você pode buscar outras formas de criar esse processo de conexão também. Então eu sinto que muitas vezes a gente é só o estimulador. A pessoa fala, você me ajudou, já ouvi, você salvou minha vida. Eu falei, eu não salvo ninguém, mas não me dê essa alcunha, eu não sou guru, não sou mestre, não sou coach. Até tenho formação, mas não sou. Eu posso te apoiar. Eu posso segurar sua mão na travessia, mas uma hora eu vou soltar. É por isso que eu gosto muito do nome facilitador, né? Porque o facilitador, ele deixa mais fácil, né? Ele facilita o processo. É isso. Né? Ele ajuda a abrir o caminho. É o que a gente está se propondo a fazer aqui no Clube da Transformação. Dá acesso. Né? Dá acesso a que as pessoas, por exemplo, conheçam pessoas como você, que não é uma pessoa famosa no digital, não é uma pessoa que coloca 5.000 pessoas num evento, mas é uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso dentro da sua casa, na sua família, né? Tem um trabalho maravilhoso aí na sua vida, um trabalho maravilhoso dentro da Individuando, um trabalho maravilhoso dentro das organizações. Então, assim, todo podcast eu choro aqui, hoje não vai ser diferente. Então, e eu já tô quase, então vamos nessa. Eu fico muito feliz desse processo estar acontecendo, Léo, porque um dos meus propósitos agora é esse, é conectar essas pessoas, ligar esses pontos. Mostrar assim, gente, não está separado, olha aqui, é só você enxergar. Só que assim, eu tenho um sonho de fazer isso há muito tempo, né? Mas agora a gente está juntando pessoas, uma equipe, ferramentas, esse podcast aqui, para deixar esse processo mais leve para a gente também, né? E para mim também. Então, para mim, hoje, o fato de você estar aqui, da gente estar compartilhando dentro desse novo espaço, nesse novo momento, mais esse encontro e desencontro, para mim é uma alegria muito grande, amigo. Eu também. Se eu falar muito, eu vou chorar. Fala você. O podcast é seu. Oh, que bonitinho, gente. E eu não tenho problema nenhum em chorar, tá? É só porque se eu chorar, eu não falo. Não, então eu é quero falar também. Aqui você pode chorar, pode sorrir, você pode falar o que você quiser aqui, porque aqui é o seguinte, isso é uma outra coisa. Aqui a gente não tem julgamento, entende? Aqui a gente não tem uma tribo só. O Clube da Transformação é como uma tribo de todas as tribos. Né? A gente abre espaço aqui para tudo aquilo que ajuda a expandir a consciência e ajuda a melhorar a nossa vida e a vida das empresas, né? Melhorar Perfeito. A saúde das empresas. E uma outra frase que o Fred Kufman falou, que foi bem legal, que falou o que é um coach, né? Falou que o coach, fazer uma sessão de coach bem feita, consciente, é como você conversar com você mesmo, só que melhor. Entendeu? Por quê? Porque você vai fazer perguntas que são inteligentes, perguntas que te levam a outro nível de consciência. Maravilhoso isso. Né? Então é você começar a enxergar isso. E o que a gente faz? A gente usa coach também, claro que sim. Só que não é só isso. A gente usa constelação? Claro que usa. Você também é constelador, eu também, a Josi também, mas não é só isso. Claro. Né? Então a Josi mesmo, nos processos dela, ela junta a linguagem do corpo com PNL, constelação, muita coisa junto. Né, meu amor? Exatamente. Uma coisa que eu achei o máximo que você falou olha a consciência desse pai, né? Isso é outro nível. Desculpa, talvez você ache que é normal, mas eu acho que vale a gente voltar nesse ponto. Quando você falou, né, que olha pro teu filho e às vezes quando você dá umas broncas ou que você tem que compreender o que ele tá passando, você vê a tua criança interior. Gente, pai, mãe, quem tá assistindo ou ouvindo a gente que tem filhos, faz essa reflexão. Porque, na verdade, muita coisa é projeção, né? Sim. Muita coisa é aquilo que, às vezes, a gente não curou na gente, né? Vem a criança com aquela questão pra gente se acolher, pra gente ter uma segunda chance, né? Porque, às vezes, a gente não tem a primeira chance, porque no nível de consciência que a gente vive algum processo, né? Quando a gente é criança e a gente tinha uma dificuldade, os nossos pais, eles deram o melhor que eles tinham, com a consciência que eles tinham, com o melhor que eles puderam fazer pela gente. Mas olha que mágico esse teu olhar. Isso pode ficar, né? Se alguém perdeu essa mensagem, que foi assim, uma chave que ele entregou aqui, né? Volta nesse ponto, né? Principalmente quem tem filhos, né? Pequenos, claro. Principalmente, porque é uma ótima oportunidade de olhar para a nossa criança. Sim. E eu vejo a gente adulto, né? Eu hoje, como a gente não tem filhos físicos, a gente brinca até que os projetos tomam muito essa forma de filho, né? Sim. Porque o Clube da Transformação, por exemplo, é um filho com altas habilidades, viu? Com certeza. Infinitas habilidades. Meu Deus do céu, assim...
desloca a gente do nosso comum, Sim. do nosso conforto, né? E faz a gente ter que aprender coisas que a gente não saberia lidar. E olha que inteligente. Quando a gente olha para as coisas, para as pessoas, desse lugar de primeiro olhar para dentro e olhar a nossa criança interior, é muito lindo. Eu uso isso em muitas coisas. Por exemplo, às vezes o que me incomoda em você é o que a minha criança tem birra ali. É algo que eu não tratei na minha primeira infância, é algo que ou que eu fui punido, ou que Uhum, entende? Então por isso que me uhum. incomoda. Eu vou dar um exemplo, tá? Se você é uma criança muito extrovertida, muito artística, isso me incomoda. Mas por quê? Porque de repente a minha criança era assim e alguém foi lá e mandou Podou. ficar quieto, mandou falar baixo, mandou parar de rir. E isso me incomoda em você, porque eu tenho vontade de ser assim. Sim. Então, olha que chave, né? Olhar a vida, gente, olhar as pessoas, principalmente os filhos, para quem tem filhos, olhando primeiro para tua criança interior. Isso aí já traz, assim, um autoconhecimento, mas E fascinante. se você aí tá pensando, gente, que conversa de maluca é essa? Estavam falando de empresa, agora já estão falando de criança interior. Isso é o Clube da Transformação. E, amigo, se você não entendeu ainda, né, que maior parte dos conflitos que acontecem hoje dentro das organizações, eles vêm de problemas de comunicação, que vêm do ego e que vêm de crianças feridas que estão ali naquela reunião, você vai continuar tendo dificuldades. É isso. Exatamente. E É eu isso. trabalho com constelações empresariais também, faço Uhum, formação com uhum, Décio, até uhum. Conheço. Do IDESB, né? Gente, é muito isso. As organizações, elas têm a mesma estrutura de um sistema familiar. Então, todas as questões que a gente não trabalhou do nosso sistema de origem, do nosso sistema papai, mamãe, né, e Sim. família, a gente projeta nas E organizações repete. e repete. Então, assim, gente, não é coincidência que aquele colega de trabalho que você se implica, que você arruma confusão, que sempre te incomoda com alguma coisa, tem alguma característica do teu irmão. Não é coincidência que se a sua chefe mulher tem determinadas características que normalmente você tem atrito, ela revela algumas questões da sua mãe. E não é coincidência que normalmente o chefe homem representa muito do seu pai, o irmão mais velho, ou até né, Sim. algum familiar do sexo masculino que te incomoda que você não tratou essas questões. Ou seja, a constelação né, familiar, tanto para você fazer no pessoal como no organizacional, te ajuda a enxergar com clareza muitas dinâmicas ocultas que a Perfeito. gente não consegue enxergar no dia a dia, É não é? isto. É isto. Eu costumo dizer que eu não atuo diretamente com constelação sistêmica, hoje quase nunca, mas ela está sempre comigo porque eu atuo com olhar sistêmico. Então eu não chego num lugar e falo, ó, sua criança ferida que está falando aqui agora. Mas ao ter essa percepção, a gente junta uma série de ferramentas para fazer aquilo chegar. Uma vez me perguntaram, em uma palavra, o que é seu trabalho? Aí, meu Deus, em uma, né? Com muita, já está difícil. Eu falei assim, eu sou um tradutor. Eu traduzo aquilo que é necessário numa linguagem que seja palatável. Porque se eu disser para a pessoa, então, isso aqui é constelação, ela vai falar, ih, não acredito nessas coisas, não gosto. Eu falo, não, agora, vem cá, faz sentido essa característica dessa pessoa? Como é que fala um pouquinho? Ah, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma briga, eu não falo com meu pai há 20 anos. Entendi, então você está tendo um problema com o seu chefe, que é a sua autoridade principal na organização. Será? Será que isso faz algum sentido? Né? Será que a gente não... Então não preciso falar de sombra, Jung, projeção. Eu posso trazer numa linguagem que faça sentido. E eu Tradutor acho... é ótimo. É um tradutor. E você me ensinou isso. A como embalar e traduzir as coisas. Porque a nossa mente hoje ela é muito... Né? Tem um conceito lá de um filósofo espanhol que é a infoxicação. A gente está intoxicado de tanta informação. Boa. 20, 30 anos atrás, informação é poder. Hoje, depende. Excesso de informação é pirar a cabeça. Então, a gente precisa simplificar, tornar mais fácil, mais rápido. Ser facilitador é também ser facilitador na linguagem. Maravilhoso, hein? Gente, Maravilhoso. você tá Você inspiradíssimo sabe que eu mesmo, sempre gente. digo que eu vou trazer um papel para eu anotar as coisas. Você sabe que eu adoro anotar, né? Tá gravado, tá ótimo. Pois é, mas aí nem sempre eu consigo parar e assistir tudo, né? Exatamente no detalhe, sair anotando, mas eu quero trazer para o próximo podcast um papel aqui e eu vou anotar algumas coisas. Uma dessas é essa, ó, infoxicação. Adorei. Não conhecia esse termo aí.
né? E eu não quero gerar infoxicação em vocês, gente, mas eu quero só dar algumas referências, que é uma coisa que a gente sempre faz aqui no Clube da Transformação. A gente falou do Fred Kofman, tem esse livro aqui que chama Empresa Consciente, né? E eu descobri que tem a versão dele em audiobook em espanhol gratuitamente. Não sei onde está, se está no YouTube ou não, mas uma das coisas que a gente quer fazer no clube é dar esses caminhos, essa curadoria, né? De você buscar coisas que nem sempre estão no inconsciente coletivo, não são coisas que todo mundo conhece, mas são coisas que agregam muito valor, né? Que expande a nossa consciência. E tem um outro livro dele que está em português, que chama, se eu não me engano, Liderança e Propósito. Liderança e Propósito. Né? Que é maravilhoso também. A gente tem aqui. Sim. Temos aqui no clube também. A gente vai deixar no link aqui para vocês também, para que vocês possam buscar. Mas eu queria, Léo, que você falasse um pouquinho sobre esse outro livro aqui, que você, inclusive, foi uma das pessoas que colaborou no processo do financiamento coletivo, né? Que é Reinventando as Organizações. Ó. Um guia para criar organizações inspiradas no próximo estágio da consciência humana. Uau, o nome é lindo, né? O Frederic Laloux, que é o autor, ele é um belga, e ele basicamente ele trouxe uma ideia que outros pensadores e pensadoras trazem, de que a nossa espécie, que a gente esquece que a gente é bicho também, né, de vez em quando, ela tem saltos de consciência. Então, a cada etapa da nossa evolução, a gente cria novas formas de sociedade, de se organizar, de produzir, de família. E ele percebeu que nos últimos saltos já existiam as organizações como a gente conhece. Então, que a cada novo salto de consciência, você cria novas formas da organização existir. E aí ele começou a mapear e percebeu, vem cá, eu estou vendo um novo nível de consciência no mundo. Mas será que as organizações estão acompanhando? E ele rodou o mundo inteiro para ver as organizações que já estão sintonizadas com esse novo mundo. Não é a maioria. Não é a maioria. Então ele pegou desde aquele olhar assim, imagina no início, a gente ali meio animalesco, que você precisava desbravar, construir as coisas. Se não tivesse alguém com um comando muito forte, gente, aquilo ali teria se deteriorado. E ele mostra assim, ele fala, em algumas situações ainda é necessário? Acredito que sim, se um prédio estiver pegando fogo, você precisa de uma pessoa com muito comando, uma crise enorme. Não o tempo inteiro, mas para aquele momento é necessário. E aí ele foi percebendo e mapeando que existem organizações do mundo inteiro. Gente, uma fabricante de peças na França, uma empresa de enfermagem na Holanda, uma produtora de, salvo engano, de tomate ou de suco de laranja, acho que é suco de laranja, nos Estados Unidos. E ele mapeou que algumas organizações que estão sintonizadas estão criando uma outra forma de ser. E como que é essa outra forma de ser? Ela é menos hierárquica, ela não é sem hierarquia, a hierarquia ela é mais situacional, ela é trabalhada muito na autogestão e ela constrói uma forma de organização em que o CEO, a CEO, o líder, a líder, ele é uma inspiração. E aí ele traz alguns exemplos que eu acho muito interessantes. A métrica de sucesso consciente também é diferente. Olha que então, agora que eu tive esse insight. Tem essa fabricante de peças que fica no interior da França, eu não me lembro o nome dela agora. Ela é a que tem a maior rentabilidade do mundo de peças. E eles estão numa cidadezinha pequenininha. Então você imagina, você está numa cidadezinha pequenininha, uma empresa grande. As pessoas de lá trabalham nessa fábrica. Então, quando eles vendem, eles não falam, vendi, sei lá, 50 mil euros, que é a moeda lá na França. Eles falam, eles têm uma métrica que a cada X mil euros, isso é uma nova vaga de trabalho. Então, eu vendi 4 novos postos de trabalho, porque meu sobrinho, mês que vem, vai formar, ele já pode trabalhar. Meu filho, hoje, eu tenho um filho de 9 e um de 4, Gabriel e João. Opa, daqui X anos, eles vão estar. Só que se você faz isso só para ser legal, isso não pega, isso não cola. Agora, quando é verdadeiro, isso acontece. Então, eu acho muito interessante a gente compreender que as grandes organizações não estão ainda no... Por isso que para você pode ser estranho. Poxa, mas vem cá, então você está me dizendo que eu não tenho que olhar para a meta, para o resultado? Não, não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que talvez a forma com que as organizações, a maioria delas estão estruturadas hoje, elas não conversam com o estágio de consciência que a gente está tendo como humanidade. Então, se você conseguir acelerar esse processo, você vai navegar com mais leveza. A sua travessia vai ser mais leve. E o que muitas vezes um clube da transformação faz, ou que a gente faz nos projetos, é tentar criar mais coerência e sintonia. E eu falo isso de um lugar de muita humildade, porque quando eu vejo o livro, o nível mais alto dele, eu falo, eu ainda não estou nele.
Eu tenho consciência que eu, Léo, eu estou em busca de, é uma inspiração. Todos os líderes que construíram desse livro foram pessoas que passaram por momentos de grande transformação e passaram a enxergar a própria vida de um jeito diferente. E entenderam, gente, que não é que não é na dureza, que não é no controle. Se todo mundo participar, se todo mundo ganhar, é um pouco do que você trouxe, José, o do Fred Kaufman também, né, que você trouxe, o ganho e a perda, ele é de todo mundo. Então, você cria um senso de coletivo muito maior. E tem um outro ator, que eu só vou pegar aqui rapidinho, o Yuval Harari, que é um israelense, não sei se vocês já tiveram contato, ele escreveu alguns livros, ele se tornou mais pop, ele é um cara tão pragmático, que eu gosto, assim, eu não sou um cara tão pragmático, então eu gosto de ver pessoas que têm esse olhar. E ele basicamente estudou a nossa espécie. E ele fala que a nossa espécie tem duas características principais. Primeiro, que a gente foi capaz de criar fantasia. A gente acredita em um monte de coisa que não existe. A gente fala, o que é o dinheiro? Pedaço de papel. E nem é mais pedaço de papel. Só que a gente confia que ele vai ter um valor. Então, quando a gente é uma espécie que a gente acredita e as coisas se revelam. E a outra coisa é que nós somos a única espécie nesse planeta capaz de colaborar de forma flexível. Ele falou que foi por isso que a gente prosperou, não é porque a gente é mais inteligente, nada disso. Tinham outros tipos de homos na mesma época do Homo sapiens. Só que a gente conseguia, de forma flexível, colaborar. Então, a gente é uma essência colaborativa numa cultura de disputa. Então, a gente é educado para competir, mas a nossa essência é colaborativa. Então, eu acho que esse livro e outros livros nesse olhar, eles tentam diminuir essa distância. Qual é a verdadeira essência? Porque não é só realizar e ter sucesso, o que quer que seja sucesso. É ser leve. Você falou para que eu amo. Cara, se não for leve, desconfia. Eu tenho para mim, que é um olhar da constelação. Está leve ou está pesado? Tem dia que eu trabalho muito e está leve. Tem dia que para eu ler uma página de um livro, parece que eu estou carregando uma tonelada. E aí eu tento, sempre que eu estou bem e consciente, observar. Cara, tá pesado. Então, recalculo a rota, eu vou atrás dos meus mestres, eu faço a Olimpíada das terapias integrativas, faço tudo e aí tento voltar aqui para poder me assentar um pouquinho mais. É isso aí, Léo Vitorino. Eu acho que isso tem muito a ver com um tema que a gente tem falado, né? Bastante, que a gente tem em comum, que é a liderança consciente, né? Sim. Conta um pouquinho como é que você vê essa questão da liderança consciente, como é que você acha que um líder pode desenvolver, né, essa liderança consciente também. Claro. Eu acho que tem dois olhares da consciência, porque para quem já tem talvez uma abertura maior, quando você fala de líder consciente, é um líder que tem um olhar sistêmico, ele percebe o subjetivo. É que eu gosto de perceber o lugar onde a pessoa está. Às vezes o líder não tem nem consciência de qual que é o papel básico dele. Né? Não, a pessoa, isso aqui é o RH. Não. Se você não entender de pessoas, como diz o Simon Sinek, você não entende nem de gestão, nem de liderança. Então, eu acho que, como tudo na vida, tem esses níveis da consciência. Né? Então, a consciência da posição, da responsabilidade. A gente sabe que dentro dos sistemas, quando você não ocupa o seu papel, se você tem um papel de liderança, se você não ocupa esse papel, alguém vai ocupar por você. Então, é a consciência do papel, da responsabilidade, da realização, da não terceirização daquilo que é seu. Né? A gente falou de pai e mãe. Se eu, pai e mãe, terceirizo a educação dos meus filhos, eu estou fadado ao fracasso. Eu posso terceirizar o tempo, a disponibilidade, o acesso a novas informações, porque eu também estou trabalhando. Mas a educação, que é educar para a ação, né? Educação não é ler, é educar para a ação. Para que eu construa filhos e seres humanos que não sejam homofóbicos, que não sejam racistas, que não sejam machistas. Eu estou educando eles para essa ação, uma ação mais consciente. E, para além disso, tem a liderança consciente, que é perceber que, para além do concreto, o que geralmente faz as organizações caminhar ou não caminhar é invisível. Isso, para mim, é a grande potência. É nas relações. Você não tem no final do mês um relatório que diz, a comunicação aqui ficou 4,3. Não tem, mas ela faz o projeto caminhar ou não caminhar. A liberdade que a gente tem no ambiente de expor as nossas ideias. Eu não sei quantas ideias foram guardadas na sua cabeça se eu estou trabalhando com você, mas você sabe. Ou o seu inconsciente sabe.
Então, eu acho que o processo de nível de inconsciência, eu estava comentando com eles no almoço, mas ainda não tenho tanta habilidade, porque é um assunto que entrou novo, da economia comportamental, né? A gente está percebendo cada vez mais com neurociência, com uma série de estudos, que nós temos várias limitações. Nós somos seres incríveis, incríveis, mas nós temos várias limitações. E compreender a limitação te torna mais potente, e não menos. Porque eu ter a consciência de que, às vezes, entre o que eu acho que eu vou fazer e o que eu faço tem uma distância, me torna mais humilde. E me torna assim, será que esse realmente foi o melhor caminho? Então, o líder consciente do seu papel, o líder consciente de que existe muita subjetividade, ele precisa olhar, ter uma capacidade de fazer uma leitura que é chamada hoje de gestão da subjetividade. Não é gerir só a meta e o número e o resultado. Isso também tem que olhar, cara. Porque é um pouco daquela ideia que é isso que a gente percebe, né, que se movimenta, mas ter uma sensibilidade para enxergar para além disso, eu considero que é um processo de liderança consciente. E o que eu tento, pelo menos, e a gente na Individuando busca fazer, é integrar os mundos. Porque senão falar, então tudo bem, então agora eu tenho que ser sensível, subjetivo e vou largar as outras. Não, não é ou isso ou aquilo, é e. A gente é incrementar e trazer novos olhares, né, novas formas. Aqui no prédio, estava me contando, né, tem aqui o lado do sol, que tem aqui os escritórios de trabalho, do outro lado é a lua, então é o lugar onde o pessoal mora. É dar espaço para as coisas coexistirem, que é um pouco da ideia do Clube da Transformação. Então, eu vejo essa liderança consciente, mais uma vez, só para não ficar, eu já fiquei repetitivo, mas eu vou estruturando minha mente aqui, né? Perceber o seu lugar, perceber aquilo que é seu no meio desse caminho e o que não é seu no meio desse caminho, saber a hora de pedir apoio e que tipo de apoio que você precisa e compreender que o invisível, ele movimenta muito mais. E eu ouso dizer que o invisível é mais importante do que o visível, mas a gente não tem uma educação que, na escola, nas famílias, na grande maioria. Então, assim, a gente fica adulto com aquela base da criança e agora eu tenho que aprender toda essa parada que você está me falando. Então, eu sinto só que, e eu lido com muitas empresas, né? Você lida com muitas organizações. Então, as pessoas, às vezes, acreditam tanto naquela história que foi contada que quando você fala de invisível, já vem o cara bruxo, é o quê? Místico, abraçador de árvore. Tudo bem, eu adoro abraçar árvore, tá? Mas você não precisa abraçar árvore para entender que tem até um grande amigo meu, um dia ele falou assim, mas eu não acredito nisso. Eu falei, olha, o bom é que você não precisa acreditar para ser verdade e para funcionar. Né? O Bert Hellinger fala isso, ele fala, né, dos movimentos sistêmicos. Ele fala, olha, se você não acreditar na lei da gravidade, você não precisa acreditar, mas se você pular do prédio, meu amigo, ela vai acontecer. Então, existem leis naturais numa organização, na consciência humana e dentro de uma organização que elas acontecem, você acreditando ou não. E o que a vida tem me mostrado até aqui, né? Amanhã, né, não me cobre coerência, amanhã é um novo dia. Quanto mais a gente se abre para isso, mais a gente se transforma e mais a realidade se transforma. Eu vou fechar só com uma frase do Frederico, já estou falando muito aqui também, que ele diz o seguinte, uma organização evolui no tamanho do nível de consciência da sua liderança principal. Ela nunca vai ser além dessa liderança, porque essa liderança que vai decidir se a tecnologia A, B ou C, se tem que fazer, se não tem que fazer, se vale ou se não vale, se eu vou investir, se eu não vou investir. Então, quanto maior você tiver um espaço de liderança, seja numa equipe, seja dentro da sua casa, seja dentro de uma organização, quanto mais consciência você tem, você leva junto com você uma expansão de toda a organização, de todo o valor que ela pode gerar. Muito bom, hein? É o que eu brinco sempre. Eu sempre falo que o Léo Vitorino é muito jeitoso, né? Porque do mesmo jeito que ele falou que ele me consulta, eu também consulto ele e a gente sempre tem visões complementares, né? Visões compartilhadas. Você, na verdade, a gente já pratica a quinta disciplina faz muitos anos. Nem sabia que era a quinta disciplina. Nem sabia que era isso. Então, a gente sempre encontrou nos livros uma explicação, vamos chamar assim, mais científica daquilo que a gente já estava vivendo. Né? Então, agradeço aí por esse resumo, né? Resumiu melhor que o Lalux estivesse resumindo, entendeu? Não sei se foi tão resumido não, mas eu tentei. Não, mas foi maravilhoso, né? E esse tema da liderança consciente é um tema que tem tocado muito aí meu coração, né? Olhando para trás, assim, naquele momento, né? Que a gente chegou a ter uma empresa, gente, inclusive eu quero aproveitar aqui e agradecer e honrar muito algumas pessoas que foram muito importantes para a gente, tá? Primeiro, o Paulo Roberto,
né, que na época fundou a CDS, que era Condomínio de Soluções, que nos deu a oportunidade aí de participar de um projeto muito importante, né, dentro da General Motors, que depois reverberou e se transformou em vários outros projetos, entre eles a Universidade Chevrolet, né? Então confiou, né, na nossa habilidade, confiou na nossa capacidade, né, e confiou na nossa sinergia, na nossa capacidade de integrar, né, esses mundos aí também. Também quero agradecer muito ao Marcos Nascimento, né, o Marquinhos, que foi outro ser humano fantástico, provocador também, ele foi tipo uma Josi na minha vida. Entendeu? Que ele sempre, né, me provocava e estava ali, falava, vamos embora para o próximo desafio, entendeu? Então, agradecer muito ao Marquinhos aí também, que na época a CDS se transformou em 954, né, que também a gente continuou os projetos dentro da GM, e depois a gente fundou uma empresa na época que chamava NZen, né, que era Negócio Zen, que exatamente a gente já enxergava isso. Não existia nem o livro ainda na época. Não. A gente falava, gente, mas você tem que fazer negócio de um jeito diferente hoje, de um jeito mais zen. E o zen não significa zen de ser tranquilão e tudo, não. Zen é a ação correta, né? Você fazer aquilo que precisa ser feito dentro do melhor nível de consciência possível, né? Isso é muito importante para a gente honrar também. Então, eu quero honrar muito essas duas pessoas e aproveitar também. Tem muita gente aqui pra gente honrar, gente. Mas tem mais um que precisa, que é o nosso amigo MJ. Filhão! Né, que nós vamos trazer ele aqui para fazer um podcast também, já está convidado, que trabalhou aí também muitos anos aí junto com a gente, ainda trabalha, né, e continua aí nos projetos da Individuando. Sim. Eu fico muito, muito feliz de todo esse processo ter acontecido, né? E depois disso, acabou que eu abri o meu próprio CNPJ, que é a TZen, que eu tenho até hoje, né? E a gente teve a honra e a alegria aí também de lá no começo, né, a gente participar da criação do desenvolvimento do Ser Nissan, né, que é esse programa lindo aí, que é um filho para mim também, né, que é o Ser Nissan, que é um programa que no começo foi muito questionado, porque é um programa que trabalha num nível de consciência superior. Né? E por que eu digo nível de consciência superior? Porque tira as pessoas do modelo comando e controle, né, que cria e estabelece novas conexões a partir da consciência e não do mandar e o outro obedecer. Né? Então, isso foi muito disruptivo dentro da Nissan, dentro de uma empresa japonesa, mas aí o programa foi ganhando força, depois foi exportado para 38 países, né? E hoje é um programa benchmark aí no mundo inteiro. E eu fico muito feliz, Léo, de ter a alegria, né? De eu ter tomado a decisão ali de ter saído há quase 2 anos atrás, né? De não continuar diretamente ligado ao programa na Nissan, mas de você, junto com o Individuando, né, ter participado de um processo aí, né, de concorrência, de licitação também, e ganhado esse processo com um merecimento todo seu, e de estar dando continuidade para esse lindo programa aí também, que está ganhando cada dia mais força, né? Maravilhoso. A Josi comentou que talvez o Clube da Transformação seja como se fosse um filho, mas eu tenho certeza absoluta. E a gente trata a criança ferida nas nossas organizações também, né? Eu brinco que eu tenho 3 filhos, né? Individuando veio um pouquinho antes, Gabriel e João. Eu tenho muita clareza. E assim como um filho, você precisa de muita energia, mas você cria ele para a vida. Assim como as organizações. Você cria isso para o outro. E eu vou aproveitar, porque já tinha um tempo, o Ser Nissan, gente, ele é tão lindo, não tem outra palavra, tão maravilhoso, tão profundo. E o Tocho foi, talvez, a primeira mente e coração em que todo projeto tem um iniciador, uma iniciadora, tudo, uma empresa, uma ideia. E ele foi o iniciador desse movimento, a partir, claro, de pessoas super relevantes dentro da própria Nissan, né, que se conectaram, que apostaram nisso também, para fazer uma coisa, porque exigiu muita coragem de todo mundo para fazer isso acontecer. E eu falo isso abertamente, já falei para você, eu não sei se eu teria a coragem que você teve lá no início. Então, para mim, foi maravilhoso. Eu amo estar, né, apoiando diretamente, Individuando a Nissan, mas compreendendo que eu já peguei um filho bonito, entendeu? Sabe? Quando você já pega, fala, filho bonito, todo mundo quer ser pai, quer ser mãe, não tem uma história mais ou menos assim? E ele vai completar 9 anos nesse ano, mas no dia 3 de agosto do ano passado, a gente completou 8 anos e eu nunca mais tinha encontrado o Tocho presencialmente, então já faz tempo, por isso que eu também queria vir, que estava com saudade. E a gente criou, na época, dentro da Nissan, uma forma de reconhecimento, tem um tsuruzinho aqui, dos 8 anos do Ser Nissan, já com o símbolo do infinito, eu não sei se vai dar para a gente conseguir ver bem na imagem, mas depois ele pode também ter um momento aí mais especial, e aí eu estou aproveitando aqui para presenteá-lo, como é quase que uma constelação aqui, eu honro
tudo Gratidão, que você e várias outras pessoas fizeram. A Nissan esse ano teve um resultado extraordinário ali, que ela não esperava, principalmente de avaliação de qualidade, no pós-vendas. E eu falei assim, é infinita a lista. Assim, a gente só está celebrando isso porque há praticamente 9 anos, muitas mentes e corações acreditaram e fizeram isso acontecer. Então, a gente conseguir ver isso na indústria automotiva, que é uma indústria tradicional, japonesa, que tem um modelo mental que a gente, né, sabe, de muita qualidade, mas também com algum nível de rigidez, né, de estrutura geral, ver o Ser Nissan existindo, ver a consciência acontecendo e o resultado que ela gerou, é para mostrar que é possível. Eu amo dizer, é possível, mas tem que acreditar. Né? E tem que se arriscar, porque certeza absoluta a gente não tem. Eu só vou aproveitar aqui o momento dos presentes, brindes, de todas as coisas que eu sempre quis fazer. A Individuando está num momento muito especial, e a minha amiga Renata Amidani, depois vocês podem procurar também aí sobre o trabalho dela, é uma grande alquimista, ela estudou comigo, gente, em sala, segundo grau, a gente ficou super amigo, a gente ficou anos sem se ver, nos encontros e desencontros ela apareceu, e eu falei para ela, olha, eu quero gerar sempre a melhor experiência, e eu sei que vocês gostam muito disso. Então, dentro da experiência, a gente precisa trabalhar os sentidos, que são os canais de conexão nossa com a vida. E ela criou, basicamente, gente, o cheiro da Individuando. Ela fez workshops dentro da nossa cultura, do que a gente acredita, do que a gente quer despertar, a partir de óleos essenciais, uma série de outras coisas. Aí vocês podem abrir tem uma explicaçãozinha aqui, para poder... Usa até para picada de mosquito. Pode usar para dor de cabeça. Então, tem questões funcionais, mas tem um processo de abrir e aprofundar, que é o que a gente quer gerar. Então, em todos os nossos momentos e workshops, a gente, presenciais, né, claro, a gente coloca esse... Eu vou até botar um pouquinho aqui para inspirar a gente aqui, ó. Pode colocar. A gente se conecta para gerar o quê? O estado necessário para potencializar a consciência. A transformação ela é de dentro para fora. O nosso papel é criar talvez um ambiente para que isso aconteça. Aí eu trouxe um para você, Josi. Ai, gratidão. E o cheiro é maravilhoso. O cheiro já ficou gente. aqui. Olha, já E um para você, recebemos. meu amigo Tocho. Ô, meu amigo, Pegando gratidão. Eu vou presencialmente. até colocar aqui um pouquinho mais aqui, porque... Tem dia que eu fico assim, eu passo no corpo inteiro, que eu tô precisando, sabe? De Amigo, aterrar a consciência. Na situação que nós somos aqui para poder gerar todo esse filho aqui, Clube da Transformação, que eu tô recebendo todo tipo de ajuda, gente. Pode oração, reiki, tudo, pode, por favor, porque é aquilo que a gente falou, né? Você não precisa acreditar. É tão simples, gente. Às vezes, quando você tá passando na rua e às vezes tem alguém mexendo no esgoto, você sente aquele cheiro assim e você se sente um pouco mal, né? Você fala assim, nossa, o que é isso? Mas isso faz parte. Sim. Né? E aí você tem um tempo ali para você se recuperar. Por que você não pode sentir um cheiro bom e se sentir bem? Né? E você, ao invés de precisar de um tempo para se recuperar, aquilo ali te dá energia para você fazer mais coisas, né? Perfeito. Então é esse convite que a gente faz para que você possa se conectar com esse mundo sutil. Né? Se conectar e se abrir para isso. Quando alguém fala de abraçar a árvore, a primeira pergunta que eu falo, você já abraçou uma árvore? Você já teve essa experiência? Maravilhoso. Porque quantas vezes a gente cria preconceitos com coisas que a gente nunca nem experimentou? A gente nem sabe o que é. Né? Ou a pessoa vai para uma constelação para ter certeza que aquilo não funciona. Então é melhor você nem ir, né? Porque a constelação não vai fazer nada por você. O que vai fazer é você enxergar aquilo, tomar consciência e as ações que você tomar depois daquilo que vão fazer a diferença. Perfeito. Né? Então a gente agradece demais aí, eu agradeço demais aí as lembranças, os presentes. Eu não quis nem abrir aqui, para deixar aqui bonitinho. Pode abrir? É para abrir? Pode, como é que é? o que você quiser. Ah, eu o vou meu, abrir, o meu então. abre pra você ver. Então, olha só, eu queria até aproveitar e honrar também duas pessoas que são muito importantes para mim nesse processo, que um é o José Luiz Vendramini, né, que na época era o diretor que apostou, né, nessa iniciativa e nessa ideia, e também a nossa querida Lilian Pop, né, que é outra pessoa que está nos nossos corações, né, que a gente sempre teve uma relação muito profissional, né, de muita ética, de muitos valores, e por isso é que funciona. Eu não estou conseguindo abrir direito aqui. E é que nós homens não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso até é uma crença, mas não deixa de ser verdade. Mas eu queria honrar muito a Lília aí também pela coragem que ela teve, né, e tem até hoje aí de estar à frente, né, não só do Ser Nissan, mas de áreas muito importantes aí na Nissan. Tá super convidada aí também para vir aqui. Seria maravilhoso ouvi-la, viu? Podcast pra gente. E também ela é psicóloga, né? Trabalha com a parte comportamental. Então tem uma visão muito diferente, né, do tradicional também. Né? Então, mandar um abraço aí para Lilian Pop também, todo o time aí,
né, da Nissan, da Individuando, né, o time que participou na época com a Tezen também de todo esse processo. E a gente continua essa história agora aqui de um outro lugar, né, de um outro momento. E você vê que foram quase 2 anos, né, depois agora que está fazendo, que a gente está conseguindo aqui se encontrar e gravar esse podcast aqui de outro espaço. Né? Mas eu fico muito feliz, amigo, fico muito feliz com todo esse crescimento, né? E essa expansão. E o mais legal de tudo isso é isso, não é o resultado só, não é o fato da Nissan ter chegado a ser número 1 na satisfação dos clientes de vendas, de pós-vendas, né? Com uma visão diferente. É o fato do que cada uma dessas pessoas aprendeu durante esse processo. Né? E do que nós aprendemos durante esse processo. Da gente encontrar com pessoas, falando, nossa, eu sempre lembro de respirar, né? Porque as pessoas faziam meme lá, respire, né? Então, faziam meme, eu falava, faziam? Respira, gente. Isso, meu meme ainda rola lá até hoje, né? Dizem. Não, mas é muito legal. Mas, Léo, eu queria tocar num outro tema aqui agora. Você quer comentar alguma coisa, meu amor? Não, tô apreciando. Que a gente tá aqui, a gente nem tá deixando muito. você falar. Não, hoje eu tô aqui. É tanta saudade, Jô, que você precisa puxar a gente. É antigo, né, gente? Eu deixo vocês matarem essa saudade de vocês. Fique tranquilo. Tá maravilhoso o conteúdo. Mas tem um outro tema que eu gostaria que a gente tocasse nele, que é um tema que você me apresentou ele também, né? Que eu não aprofundei tanto nele, né? Porque eu vivo muito ele na prática também, mas é que é a questão da segurança psicológica. Você pode falar um pouquinho pra gente o que é esse tema e como é que a pessoa trabalha, identifica e trabalha isso numa empresa? Perfeito. Lembrando que a gente depois vai gravar um conteúdo exclusivo para a comunidade aí do Clube da Transformação. Então não precisa se aprofundar tanto, mas dá uma pitadinha. Claro. Uma doutora chamada Amy Edmondson, americana, ela não pensava em trabalhar com isso. Eu adoro isso quando as coisas se revelam sem a intencionalidade, para mostrar que a vida é muito mais rica do que a nossa mente consegue alcançar. Ela está fazendo uma análise de 2 hospitais da produtividade, e aí ela fez uma pesquisa em um hospital, disse para as pessoas, falaram assim, olha, a gente aqui, cara, a gente não erra, a gente é super assertivo, a gente é muito bom. E o outro falou assim, olha, a gente erra, de vez em quando a gente dá uma escorregada. E ela falando que no hospital, uma dosagem um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, está entre você curar a pessoa e talvez deixá-la pior do que ela estava. Então, que essa questão da qualidade, do não erro, é muito importante. Só que ela falou, isso aqui é o que eu estou perguntando para as pessoas. Será que é isso mesmo? E aí ela botou duas pessoas, uma em cada hospital, para passar lá, não lembro agora, acho que 1, 2 meses. As pessoas não sabiam o que elas estavam vendo. Ela só pediu para anotar tudo o que estava acontecendo, os fatos, os hábitos que estavam acontecendo. E ela percebeu que o pessoal do hospital que dizia que não errava, tinham a pior performance. Porque eles diziam que não erravam, porque eles tinham medo de serem punidos quando eles falavam que erravam. E o hospital que falava que errava, abertamente, eles tinham muito menos erro e muito mais assertividade. Porque eu falava do meu erro, abertamente a gente corrigia e resolvia. E aí ela começou a perceber e foi buscando, dentro da literatura também, essa expressão que ela cunhou de segurança psicológica, que é você criar um ambiente onde as pessoas se sentem abertas a poder questionar, a perguntar, a dar aquela ideia, mesmo que ela pareça boba, sabe? É na hora que você vê uma liderança e você fala, não vou falar nada porque o último que falou nem está mais aqui e tal. Sabe? Esse espaço que ela chama de correr riscos interpessoais. É permitido correr riscos interpessoais. E eu fiz uma formação que é segurança psicológica de times. E eles trazem que, para além de uma cultura organizacional, que pode até apoiar ou não a segurança psicológica, é dentro do time que ela acontece ou não acontece. É dentro do micro-universo, dentro do universo maior. Então, eu posso estar numa empresa que seja aberta e livre, mas dentro daquele time eu não me sinto com segurança psicológica. Ou seja, com liberdade, que no fundo é para ser quem eu sou. Para usar a autorização cósmica e outras coisas mais, para poder usar os meus talentos. E não ficar assim, ai meu Deus. E você fala, né, do Léo jeitoso, né? Jeitoso, que tem um jeito de chegar e falar. Só que, no fundo, depois eu fui descobrindo, por exemplo, que era muito máscara. Eu queria só agradar. Então, hoje eu sou menos jeitoso, mas eu sou mais autêntico.
sabe? Que é um processo que eu ainda tem muitas camadas aí pro resto da vida para poder observar. Para mim, você é um jeitoso autêntico agora. Que bom, continua jeitoso. Porque a essência não, eu nem quero deixar, eu não preciso deixar de ser, né? Então, a construção da segurança psicológica é um espaço onde tem até um estudo agora deixa eu ver se eu vou me lembrar, do Google, chama Projeto Aristóteles. Isso você pode achar no Google, na internet mesmo. Foi o maior projeto sobre produtividade da história, de dados. O Google tem dado de tudo. E eles achavam que assim, eu vou pegar que as equipes que têm melhor desempenho são as equipes que têm os diferentes perfis, ou que as pessoas são super amigas e depois elas saem para ir para um happy hour. E olha só as duas coisas que eles descobriram, que são os principais diferenciais de uma equipe de alto desempenho. Espaço de fala distribuído. Não é só uma pessoa que fala. Não são só duas pessoas que falam e as outras ficam quietinhas. E o segundo, alta capacidade de sensibilidade social. Que é o quê? Eu bato o olho e falo, cara, o Tocho hoje não está no melhor dia dele? Então não vou nem falar isso com ele. Segunda eu falo com ele. A Josi está bem, eu vou chamar ela aqui que eu estou precisando de uma energia. Então, pessoas que têm essa sensibilidade. E eles achavam que iam encontrar um monte de respostas e viram que são dois elementos humanos. Colaboração e espaço. Então, se você está num ambiente em que você se sente cerceado, ou que, principalmente, se você estiver num espaço de liderança, o quanto que você cria espaço para as pessoas falarem, para as ideias surgirem, para as coisas acontecerem. Então, a segurança psicológica, ela não acontece no Léo, ela acontece na nossa interação. Eu posso estar super bem, mas eu não tenho... Putz, eu queria perguntar um negócio aqui para o Tocho, mas não sei se vale a pena. Então, é nas relações que ela acontece. E ela depende menos de um indivíduo e mais dessa construção do coletivo. Então, ela trabalha com comunicação, ela trabalha espaço, ela trabalha autoconsciência para se perceber de como as coisas funcionam, e elas trabalham muito parecido com o que a gente vê no Reinventando Organizações, em construir times, equipes e organizações onde todas as pessoas têm o seu espaço para brilhar. O palco pode ser o mesmo, mas todo mundo canta um pouquinho. Aquela ideia da orquestra do Ben Zander, que a gente já viu tanto. Né? Tem vários instrumentos tocando. Tem hora que tem um solo. Tem hora que é só o pessoal do saxofone. Tem hora que é só o violino. Tem hora que é tudo junto. Então, a segurança psicológica me parece, e ela reverbera muito para mim, porque ela me parece muito mais alinhada de como a natureza funciona, de como a vida é. As diferenças se encontram. Então, tem hora que um brilha e eu saio um pouquinho, tem hora que eu também posso ir lá cantar um pouquinho, subir nesse palco, nesse processo de distribuição. E quando você constrói esse ambiente, você tem mais saúde mental, você tem essa coisa das organizações, eu quero fazer uma atração, vou dar uma mesa de ping-pong. Eu acho muito legal, eu amo jogar ping-pong. Só que, meu amigo, se eu jogo ping-pong com uma pessoa que depois não deixa eu dar uma ideia... Cara, o ping-pong é quase que vira uma piada interna, e a gente já viu isso muito dentro das organizações. Essas práticas superficiais, elas não entram na essência da coisa, que é a capacidade de construir times que possam vivenciar riscos interpessoais, em que me sinto livre para poder perguntar, questionar e dizer assim, tu é meu chefe, mas, cara, se tu fizer isso, estou sentindo que o negócio não vai ficar bom, não. Né? E o chefe não fala assim... Quem é você para falar comigo? Fala, não, o que você sugere, Léo, de diferente? Opa, vem aqui. E a gente tem cada vez mais buscado, dentro primeiro da Individuando, e é um processo diferente, gente, eu falo por mim, tá? Porque a gente não foi educado para isso. A gente foi educado para respeitar o professor, o pai, a mãe que fala, a gente fica calado. Como é que você quer chegar adulto e falar, então, queria aí um ambiente onde todo mundo compartilha e tudo funciona? Não é assim. É aos poucos e consistentemente. Fascinante esse tema, né? Muito. E recentemente vi alguma coisa sobre isso só e não cheguei também, como eu falei, né? É um tema que me interessa muito porque eu gosto muito dessa parte psicológica e eu já trabalhei na área de segurança, né? Olha que ambiente. A Josi cada conversa é um novo livro. Não, cada vida, eu brinco que cada fase da minha vida é uma vida paralela que eu vivi, né? Cada trecho, assim, às vezes de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, né? Enfim, mas foi uma vida paralela. E é muito interessante isso, porque tem lugares que parecem super abertos, mas as pessoas se sentem constrangidas ali em ser elas mesmas. Elas não conseguem se expressar. E tem lugares que parecem super cartesianos ali certinhos,
que as pessoas chegam numa liberdade de expressão, numa intimidade gostosa de equipe, né? Sim. Porque, assim, a intimidade, ela só é possível com respeito. Você já reparou que se eu tenho medo de chegar em você, vamos supor que nessa situação aqui, né? A gente estivesse numa empresa, e você é meu chefe, e você é meu colega de trabalho. Aí eu tenho medo de chegar em você. Porque, dependendo do como eu me expressar, talvez você vai me demitir, ou você vai dar preferência para o meu colega. Então, aí eu me controlo, como você falou, né? Nossa, a hora que você falou, as ideias que ficaram ali represadas foi forte. Porque quanta ideia a gente podia dar para melhorar um negócio se a gente tem espaço, se a gente é ouvido dentro de uma organização, né? E aí, por exemplo, o meu colega de trabalho, aí eu não falei para você, mas aí eu chego e falo, nossa, esse chefe, não sei o quê. Aí eu falo mal, eu reclamo, porque eu no lugar dele faria isso, porque eu tô doida para dar ideia, para ajudar a empresa a ser melhor. Só que eu não sou ouvida. E aí o que vai acontecer? A tendência, eu vou sair brigada com o chefe, vou arrumar uma situação, vou atrair uma situação onde eu vou brigar com o chefe e vou lá e vou montar uma empresa para competir. Se tiver, às vezes a pessoa é formente empreendedora, né? E tudo mais, né? Sim. Ela vai lá competir. E isso acontece muito no mercado hoje, né? Talvez muitas empresas que hoje são concorrentes, se elas tivessem tido espaço, elas estariam gigantes juntas. Com cada um ocupando o seu lugar no palco, né? Então, mentes assim que se... vamos pôr assim, né? Que se complementam, né? Então, isso é mágico, isso é fascinante, né? E outra coisa, como você falou, a piada vira uma piada, né? Porque é bem isso, eu não cheguei para quem precisava chegar essa ideia ou alguma contribuição, e aí isso acaba indo aqui. Aí eu abro para o meu colega. Só que o meu colega está competindo comigo, porque ele ainda também está num nível de consciência baixo, de achar que, né, um de nós dois só que vai ser o preferido do chefe. Aquela vaga lá só tem uma. Isso, a próxima promoção, né, alguma coisa assim. E aí o meu colega vai lá e leva para você a ideia que eu levei de um outro jeito distorcida. Ou, no caso, falando que a ideia é dele. Então, assim, quanta confusão, quanto conflito é gerado por você não ter espaço para ser ouvido. Para você não ter espaço para trazer, né, a tua criação mesmo para uma organização, né? E eu vejo isso, eu presenciei em muitos lugares que eu trabalhei, principalmente na parte pública, né? Então, assim, na parte do concurso público, nas repartições, nos órgãos públicos, isso é muito absurdo, assim, porque é daquele jeito e ponto. Então, você não tem espaço para isso. Então, ou você se adapta, se anula, ou você sai. Então, chegou um momento que eu tentava mudar alguns lugares. Eu queria gerar transformações nesse tipo de ambiente. Exatamente, num lugar completamente que não permitia isso, né? Então, aí você tem que achar um espaço para você criar suas transformações. Mas eu gostaria agora de botar uma pitadinha aí nessa conversa, né? Que a gente já está indo partindo já aí pro final aí desse nosso podcast. O tempo passa rápido mesmo. Vocês falaram, eu achei que eu tava 10 minutos aqui com vocês. É muito rápido, ela já tem quase 1h30, ó. Uau! É muito rápido. Eu espero que tenha passado tão rápido aí para vocês quanto tá passando pra gente aqui, né? E é por isso que eu falei que a gente vai gravar um conteúdo aqui exclusivo pro clube. Eu tive um insight esses dias aqui de fazer um podshop, que é uma mistura de podcast com workshop. E nós já vamos gravar o primeiro aqui hoje, aqui, olha. Vai ser, né? Vai no flow. Tá bom. Vai acontecer, a gente tem muita coisa para compartilhar aqui, né? Depois a gente vai gravar exclusivo aí para os membros da nossa comunidade do Clube da Transformação. Se você tem interesse aí em participar dessa comunidade, né, ter acesso a essa curadoria, a gente está preparando aí, né? O lançamento aí tá previsto aí para o mês de maio. A gente lançar, que vai ter um aplicativo, que vai ser tipo uma rede social da consciência, entendeu? A gente vai compartilhar junto com vários membros transformadores, né? A gente vai lançar os membros fundadores também, para que você tenha acesso a isso, mas independente da época que você está assistindo esse vídeo, porque o podcast tem essa magia, né? Você pode buscar uma informação aqui em algum lugar, né, na descrição do vídeo, onde estiver aqui, para você contactar com a nossa equipe e verificar como que você pode fazer parte aí dessa nossa comunidade também. Mas a pitadinha que eu queria dar é o seguinte, eu vejo que muitas vezes, né, e ligando esse tema da segurança psicológica com o líder consciente, a liderança consciente, que às vezes o líder é sempre o vilão. É como tem um acidente de carro, tem um motoqueiro e o motorista, é sempre a culpa do motoqueiro, do motorista. Né? Mas por quê?
né? Por que é sempre a culpa dele? Então, outro dia mesmo, a gente teve um acidente ali que aconteceu um pouco na nossa frente. Tava todo mundo preocupado com o motorista, mas eu tava preocupado em ver como é que o motorista tava. Com ele também, né? Claro, porque como é que tava aquele ser ali que tava dirigindo e de repente Ninguém tava putz, olhando uma pra moto ele, bateu né? na Todo mundo moto. olhando pro Ninguém outro. tava olhando pra ele. E aí veio uma pessoa brigar comigo. Você não vai ligar pra polícia, não sei o que. Eu falei, não, amigo, eu tô só observando e mandando luz aqui pras Alguém pessoas. já tinha ligado, né? Principalmente pro motorista. Presencial. E aí o cara não entendeu nada. Falou, não, o que é isso? Sei o que, tem que dar assistência. Eu falei, mas eu já tô dando, do meu lugar. Então, assim, o que eu quero trazer é quantas vezes as pessoas às vezes reclamam dos líderes, reclamam que não tem espaço, que não consegue falar, ou que o líder não escuta, mas ou a pessoa às vezes também não tem habilidade para entender aquilo, ou a pessoa não tem às vezes a sensibilidade para saber que aquele líder naquele dia ele não estava no melhor dia, né? E de repente vale a pena tentar de novo. Por que eu não posso colocar essa ideia de um outro jeito? Por que eu não posso enxergar de um outro ponto de vista, né? Ou seja, por que é sempre o líder que tem que ceder? Né? Então eu gostaria de trazer essa pitadinha aí também, porque eu acho que a segurança psicológica ela é criada não só pelos líderes, mas também por cada membro da equipe. Né? E se o cara não está se sentindo bem com ele mesmo, como é que ele vai gerar isso na equipe? O que você pensa sobre isso aí, amigo? Eu vou aceitar a provocação. Boa, Tá? boa, tá ficando bom. Certo, eu concordo que não é sempre o líder, e a gente às vezes acaba trazendo muito, porque é o papel de maior influência. Então, eu vou dar uma explicação do carro e da moto. É óbvio que a gente tem que se preocupar com a pessoa do carro, mas qual é o elemento mais protegido e mais forte? Perfeito. Então, assim, a influência para o bem e para o mal da posição, do comportamento, do hábito e da fala do líder é maior do que de quem não é. Então, não é só do líder, não tenho a menor dúvida. A grande questão é que quando você tem uma liderança consciente, ela é mais capaz de construir um ambiente para que as pessoas se sintam à vontade para isso. A pessoa pode subverter esse processo no questionamento, na pergunta, e algumas pessoas fazem isso de forma muito ríspida, e a gente já viu isso muitas vezes. Porque assim, eu quero dar ideia, mas eu quero dar ideia toda hora, fora de... Não é. Porque segurança psicológica não é toda hora agora ter uma ideia para tudo que você vai me ouvir. Anarquia, né? Não, até porque eu falo para as pessoas, até dentro da individual, olha só, vocês têm total liberdade para dar ideia e total liberdade para ficar em silêncio. Porque ela tem que ser a liberdade mais plena no meio do caminho. Então, eu acredito, e muitas vezes o pessoal fala, não, vou fazer um trabalho aqui só com a liderança. Fala, se você quer mudança de cultura real, eu nunca vi, gente, um projeto de grande transformação que só um board, os executivos decidiram e a coisa aconteceu. Mas eu também não vi o contrário. É um processo que você tem que estar nos diferentes níveis e situações do que a coisa acontece. Então, eu não acho que seja só o líder. Eu tenho certeza que essa é uma questão até cultural, social. Assim, tem muitas camadas para a gente evoluir nesse ambiente. As pessoas são participantes, elas não podem se colocar na vítima e projetar no líder o chefe da novela, que é sempre um cara... Né, uma mulher que é mais ríspida e etc. Mas eu sinto que, assim como no carro e na moto... se eu estou dirigindo um ônibus e você está de moto, eu tenho que ser mais cuidadoso que você. Perfeito. Então, se eu sou líder e eu estou gerenciando um time, eu tenho que ser mais cuidadoso que você. Eu tenho que ser mais consciente que você. Porque a organização vai até o nível de consciência da liderança. É um meu ponto de vista. Percebe como é que ele é jeitoso, gente? É isso. Você percebeu como é que ele dando consegue? essa resposta. Não, mas eu não sei se concordam ou desconcordam como brinca, né? Ah, eu já assim, Muito bom. discordo. Eu já discordo, já Acabou, gosto da confusão, entendeu? Porque aí eu gosto de fazer a pessoa ir pro outro extremo e ver a sombra mesmo. Mas isso é divertido, porque essa polaridade a gente nega. A gente nega, porque assim, ó, quanto mais consciente a gente é, mais a gente percebe que a gente tem aqueles momentos de inconsciência. E foram justamente os momentos de inconsciência que fizeram a gente buscar consciência. Maravilhoso. Que é o aprendizado. Mas vocês percebem, gente, como é que a gente tem realmente autorização cósmica para ser assim? Né? Porque a gente tem uma pessoa que é virginiano, não é isso? Organizado, que já está aqui estruturando para a gente terminar o podcast, que já ficou até preocupado que não tinha visto a hora antes. Temos aqui uma escorpiana que, o quê? Quer aprofundar no tema. E eu, aquariano, que falei que estava fechando e já abri o tema que é polêmico, entendeu? Mas é isso, A vida gente. como ela é. Mas se você está aqui até agora com a gente agradece demais aí, né, a sua paciência aqui conosco. Eu sempre falo isso, independente de onde você está escutando, assistindo esse podcast. Eu espero que essa informação tenha chegado para você, mas muito mais com a informação, a gente transmite aqui a nossa energia, né? A gente doa aqui, né? E uma das coisas que eu quero completar aqui nessa questão da liderança é isso.
É o equilíbrio entre o dar e receber. Né, de você olhar, igual a Josi comentou, poxa, você tá ali, você tem um chefe que você não concorda com ele, ok, você tem duas opções. Ou você sai da empresa, né? Aí tem gente que fala, não, mas eu não posso fazer isso, que eu já tô lá há 12 anos e eu não posso fazer isso com a minha vida, não é assim? Eu falei, então, para de reclamar. Assuma a responsabilidade. Assuma Pode essa ficar, mas assuma. responsabilidade. Sim. É a sua escolha. Né? Sim. Outra coisa, você não sabe o que aquela pessoa está passando também. E eu gosto muito do conceito também da vulnerabilidade, né? Da Brené Brown. Ou seja, os líderes também são vulneráveis. Perfeito. Né? Líderes também são seres humanos. Né? Apesar de eu estar ali dirigindo um ônibus que é grande, eu posso errar. Sim. Né? E eu sei se eu Sim. tenho que saber reconhecer. Né? Pedir desculpa, reconhecer, falar, ok, não estou bem, está tudo certo. Né? Então a gente precisa ter esse espaço aí de segurança psicológica também do líder. Né? Então, o líder é aquele que não só gera a segurança psicológica, mas que ele também se sente, né, psicologicamente seguro em fazer parte daquele time, sabendo que muitas vezes a responsabilidade também no final vai ser dele. Né? Ou seja, eu tô ali, eu sou o investidor daquele projeto, ou eu sou aquela pessoa que toma aquela decisão. E não é fácil, gente. É o que eu falo para todo mundo. Ser líder não é fácil. Ter sucesso, muito menos. Tem gente que acha, mas um dia eu vou ter sucesso, assim, igual você, porque eu vou ficar bem tranquilo. Eu falei, amigo, cuidado com o que você deseja. Esse bem aí tá... Bem tranquilo é só... porque ter sucesso dá trabalho. Expectativa e realidade. Realidade é isso, meme. Eu conheço pessoas que quando viraram gerente de uma empresa, começaram a ficar mal e ficar estressado. E falou, não nasci para isso. Porque ser líder não é para qualquer pessoa. Ou seja, é um grande crescimento. Né? Eu vejo que é um papel, assim, de muita evolução, né, para a pessoa quando ela assume uma posição de liderança. Então, eu recomendo, né, querendo ou não, você já é líder de alguma maneira na sua vida, porque você está influenciando as pessoas. Sim. Né, mas é um papel muito importante, por isso é que a gente fala tanto de liderança. Né, e é por isso que a gente tem construído, né, esse tema. Eu me lembro desde a época lá da Universidade Chevrolet que a gente desenvolveu juntos ali o PDLC, que é o Programa de Desenvolvimento da Liderança Chevrolet, que já era um programa muito diferente, né, naquela época. Sim. Né? Sim. Desde aquela época a gente não tinha chat GPT, gente. Sabe o que a gente fazia? A gente criou um grupo de voluntários, eles liam os livros pra gente, principalmente pra mim, e eles faziam o resumo. Eles mesmos, porque o Tocho não lia um. Só reunia, mas ele reunia. Até hoje é assim. Na Ele verdade, eu delega. ligo os pontos, né? Sim, Eu não sim. leio o livro inteiro. Faz Sim, tempo que eu não tô leio. brincando, tô brincando, tô brincando. Mas eu leio partes dos livros, né? E eu tenho amigos que resumem melhor o livro que o próprio autor. Né? Então isso é Perfeito, maravilhoso. perfeito. E uma dessas amigas que eu tenho é a Paula Cassanho Vaz, né? Que é a nossa amiga que criou essas cartinhas aqui maravilhosas, né? Despertamente Sistêmica. Que eu queria que a gente tivesse a experiência aqui. A gente tem alguns rituais aqui no nosso podcast, tá? Cartinha nem sempre a gente usa, vai muito no feeling. Hoje me veio de usar essas cartinhas. Adoro aqui, rituais. né? E eu queria que a gente tirasse cada uma cartinha aqui agora. Intenciona para algum momento, seja para o momento da tua vida, da individuando, né? E a gente vai E intencionar nesse pra fechamento aqui desse nosso podcast aqui, vamos ver se tem alguma ressonância aqui com o que a gente falou. E a gente já está indo para o final aqui, dos finais aqui desse nosso podcast. E eu queria que a gente lesse as nossas cartinhas aí. Qual que foi a sua aí? Uau. Sempre uau, né? Algumas pessoas continuam acenando para o velho trem quando o novo já estacionou na plataforma. Né? Eu estou com muitas perspectivas aí de futuro, de vida, de individual, de família. E é um pouco eu preciso soltar mais para poder ir leve e seguir. Maravilhoso. O trem já está esperando. Já aí, está. amigo. Já pitou. Muito bom. Pode ler, amor. Vai, meu amor, leia a sua. Pode ler. A minha é conclusiva. A sua é conclusiva, meu Deus do céu. E eu acho interessante como é que ela não. Será que ela sabe que a minha não é conclusiva? Eu confiaria. Mas eu vou respeitar. Eu confio. Ela falou de um lugar que. Eu confio. Olha a minha que interessante. Eu não entendo o seu porquê, mas escolho respeitar o que é possível para você. Me afasto com respeito. Então, quantas vezes a gente quer, né, mudar, né, o outro? Ou a gente quer forçar uma transformação, uma mudança? Enquanto o que a gente tem que fazer, na verdade, é escolher respeitar, né, e às vezes aceitar aquilo que é do outro, ficando só com o que é nosso também, né? E é o que você acabou de fazer com a Josi. Você respeitou o espaço para ela fazer o fechamento. Exatamente. E a minha frase que veio, olha que forte. Eu não consegui lidar com isso. Uau. E olha só, eu intencionei para uma situação, né, que eu estou vivenciando.
E isso aqui traz tanta clareza, por isso que eu falei que ela era muito conclusiva, né? Porque às vezes a gente está vivendo momentos até de conflitos ou momentos desafiadores e a gente quer sempre resolver. A gente quer o final feliz, né? A gente quer final feliz, isso aí é meio que, né, a fantasia, né, aquela coisa da novela, né, Isso, da Disney. a gente fica querendo um final feliz para as coisas. E tem coisa que o final é esse e ponto. E você tem que reconhecer que você deu conta ou não. E tem muitas coisas que eram difíceis para mim de reconhecer, que eu não consegui lidar. Porque eu também queria dar conta de tudo. Eu queria dar conta, eu queria ser perfeita, eu queria não ter as falhas, né, não errar. Então, quando eu assumo que eu não consegui lidar com isso, eu vou para esse lugar de vulnerabilidade, de humanidade. Sim. Primeiro, gratidão, Cá, pelo Uau. apoio. Agora, você vai conhecer o nosso ritual. Eu achava que era só para os outros, agora eu vi. Você vai agora, ó, nós vamos guardar essas cartinhas, porque vamos tirar uma foto delas depois aqui, ó, Deixa eu deixar só elas fazer viradinhas. um comentário aqui, rapidinho, que eu preciso fazer. Igual as pessoas falam assim, ué, mas vocês foram sócios e não deu certo? Eu falo, não, deu certo o tempo que tinha que dar. Tanto que depois continuamos, né, assim, aprendendo, construindo, brilhando. Claro, e hoje o que acontece? Você, se não fosse isso, ou seja, se a Enizen não tivesse, né, virado, né? O que virou a Enizen? Uma parte virou Individuando, outra parte virou a Elas Tezen. nasceram juntas. E da Tezen nasceu o Clube da Transformação. E do Clube da Transformação, depois que conheceu a Josi, nasceu o podcast Sucesso Consciente. E nós estamos aqui hoje. É isso. Se isso não é sucesso, o que é? Né? Perfeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para pensar o seguinte, mas deu certo, não deu certo, né? Isso é só um julgamento. Dar certo não existe, né? O bem e o mal. Na verdade, é tudo uma ilusão. E, na verdade, é a travessia, né? É a É o travessia. caminho que vale, né? Então, assim, eu entendo perfeitamente que é terrível ser sócio do Tocho. Então, eu te dou toda a razão, né? Por você, com certeza deve ter você que desistiu, né? Se o MJ estiver ouvindo isso, ele tá gargalhando agora, velho. O MJ vai vir contar as verdades pra gente, eu tenho certeza. Vai. Mas assim, eu acho que tudo é isso, né? É a gente desfrutar dos momentos, é a gente conseguir se divertir e aprender com tudo, né? E se olhar mesmo. Porque a gente é líder, mas a gente tem que ser líder de si mesmo. Primeiro, né? A gente fala tanto de liderança consciente, né? Então, agora, né? O que na minha vida eu tô liderando? Né? Então, assim, é esse o convite. Assim, a gente ficaria aqui 2 dias sem parar trazendo conteúdo contigo, porque, olha, é muito rico. Quero te agradecer. O nosso ritual de fechamento é sempre um brinde para fazer uma celebração desses encontros, dessas conexões, que eu tenho certeza que reverberam por muito tempo, tanto na nossa vida, quanto na vida de quem está conectado com a gente, de quem está ouvindo, né, de quem está assistindo. Sim. Então, para a gente é uma honra imensa, realmente te receber aqui. Você sente, né? É genuíno. Tô vivo aqui. É verdadeiro. Brilhando. É muita energia aqui nessa nave. A Josi não tá, ela tá demais. Eu tô com a minha unha nova, entendeu? Imagina que eu vou abrir assim. Anéis novos que ela trouxe. Como é que é a sua frase? A minha frase é: eu não consegui lidar com isso. Isso, abre pra mim, por favor, que eu não consegui lidar com isso, entendeu? Lidar com isso, amor. Mas fala da nossa kombucha aqui da Bubble Bliss. Gente, pode abrir que eu gosto desse barulhinho. Presta atenção nesse barulhinho, gente. Olha que delícia. Já saliva, né? Já. Gente, a Bubble Bliss é a nossa kombucha oficial dos brindes, né? Dos brindes aqui do nosso podcast. Por quê? Porque são bolhas de alegria. Então, assim, a nossa amiga Dani de Garopaba, ela tem essa fábrica maravilhosa. E a Bubble Bliss, ela é para simbolizar momentos de celebração. Momentos de alegria, momentos assim, né? Que você quer... Você tá feliz, você quer brindar, você quer expandir, né? Então, ela representa muito isso. Por isso que ela virou, desde que a gente conheceu essa kombucha maravilhosa, ela virou nosso oficial, né? Nosso brinde oficial aqui. E realmente ela é feita de uma forma muito especial, com mantras e tudo mais. A gente gravou aqui com ela, logo vai pro ar essa conexão, onde ela conta de onde veio essa inspiração também de negócios com muito propósito, né? Negócios que estão disponíveis para servir. Então, a gente fica muito feliz e honrado de ter a Bubble Bliss como parceira aqui do Clube da Transformação e do Sucesso Consciente, nosso podcast. Então, vamos fazer esse brinde? Claro! Ai, aos saúde. encontros e desencontros. Mais um.
E essa é kombucha com uva. Vai ser com uva. Teve kombucha no almoço e teve Tudo kombucha aqui orgânico. agora. E Maravilhoso. agora, você pode perceber, você vê que ela lembra, assim, né? Ela vai quase para um espumante, ao mesmo tempo, ela lembra um refri de gostosinho, De né? refrescante ali, né? Exatamente. Então, assim, é uma bebida super saudável que dá pra gente substituir muitas refeições, muitos brindes, né? E é bonito, né? Olha só. E gostoso. É bonito e gostoso. Uau, adorei. Então é isso, gente. A gente sempre tem dificuldade de encerrar. Não sei se você tem alguma dica, Mas se a vamos gente deixar nunca o consegue Léo. encerrar. Vamos deixar o Léo deixar uma última mensagem aí, fechar e depois a gente Pronto. fecha. Vou agradecer primeiro esses dois aqui pela oportunidade. E, gente, é meu primeiro podcast. Eu adoro falar, mas eu não sou muito do digital, o Tô já contou. Então, para mim, está sendo... Foi, né? Está sendo ainda porque ainda não terminou, mas muito prazeroso. E deixar para vocês o convite para se abrir esse espaço, né? A gente deu um monte de referência, a gente falou de um monte de temas. No mundo da infoxicação, escolha um, talvez, 2, para você iniciar, veja se faz sentido, né? Você tem o seu ritmo e o olhar é você com você mesmo. Então, o nosso papel aqui é provocar, gerar reflexão, gerar conexões, e eu espero que vocês tenham gerado aí as melhores conexões possíveis para vocês continuarem aprendendo e evoluindo. Agradeço e até uma próxima. A gente agradece muito aí também sua presença, Léo, né? Sua amorosa presença, né? Sempre com muito conteúdo, com muita inspiração, mas com muita simplicidade também, né? Você tem essa capacidade mesmo de traduzir, né? Isso realmente fez todo sentido, e eu cheguei à conclusão que a minha capacidade hoje é de ligar os pontos. Uau. Né? Ou seja, eu sou essa pessoa que liga esses pontos, que liga os temas, né? Que fala do tantra de atendimento ao cliente. O que tem a ver? Tudo. Né? É só você observar. Sim. Né? Então, mas isso aí é tema para outro podcast. Mas eu queria, a gente vai deixar aqui a página da Individuando, né? O site da Individuando também. Né? Procurem o Léo, se você está buscando um processo de transformação aí, né, dentro da sua organização, né, ou quer fazer algum trabalho, ou algum workshop, alguma palestra, né, entre em contato com ele, entre em contato com o time da Individuando, que com certeza vocês estarão em ótimas mãos, né? A gente está planejando fazer outras coisas juntos aqui também, em frente aqui no Clube da Transformação, mas pode comentar lá que você assistiu esse podcast, que você viu aqui no clube, que vai ter alguma condição especial lá, né? E você vai ser tratado com o mesmo carinho que todas as outras pessoas, mas com certeza vai ter alguma condição especial só de saber que você já assistiu esse podcast, ou seja, já está preparado para... Já vai ser a segunda vez. Exatamente, para níveis de consciência diferente. Claro, Né? claro. Então, isso faz muita diferença. Então, como a Joyce falou, a gente tem sempre o desafio de fechar esse nosso podcast, mas eu quero fechar honrando mais uma vez aí todos os nossos ancestrais, nossos mestres, né, nossos guias que nos protegem aí também, e todo o universo. Todos os dias a gente agradece, Léo, falando duas coisas. Primeiro, uma frase que eu também aprendi com Oswaldo Oliveira, que é: tá tudo disponível para nós e para todos, né, o tempo todo, né, que você completou. E outra coisa, a gente agradece por sempre conectar e nos conectar com pessoas que nos apoiam a cumprir com o nosso propósito, né, e que nós possamos ser pessoas também que colaboram para cumprir com o propósito das outras pessoas também. Então, eu te agradeço muito, porque você sempre colaborou para me ajudar a atingir os propósitos na minha vida, né? E eu espero também que a gente tenha colaborado com você, né? Nesse momento, que também esse podcast possa ser dado mais um passo, né? Para expandir a zona de conforto, para abraçar esse mundo digital também de um outro lugar. Espero que você tenha se sentido bem. Maravilhosamente bem. Tô até assustado agora. Aqui na nossa casa. A gente vai gravar um conteúdo exclusivo para a nossa comunidade agora em seguida. Gratidão a você, e eu espero que a gente tenha contribuído, né, nesse tempo que a gente passou junto aqui, para poder te apoiar a cumprir com seu propósito aí na sua empresa, na sua vida, seja como líder, seja como colaborador, ou seja simplesmente como ser humano. Gratidão, até a próxima. Valeu.